vai pro jogo! O ritmo de direita, Cássio! Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Mais uma vez os marginais estiveram nos campos de futebol. Um deles morreu no jogo lá do Rio de Janeiro entre Vasco e Flamengo e vão interditar o campo. Quer dizer, a culpa é do campo, né? Não é dos bandidos que vão para lá. A torcida do Internacional também, os marginais da torcida do Internacional também arrebentaram o estádio, depois de mais um resultado complicado. E é claro, tudo pela impunidade, porque as autoridades são frouxas, são coniventes, são associadas a esses bandidos e por aí vai. Mas vamos falar do que presta e do que interessa. O Corinthians disparou, o Corinthians cada vez mais à frente. O Santos ganhou agora há pouco de São Paulo 3-2, já nós vamos para a Vila Belmiro, repercutir esse jogo, vestiários, vamos mostrar tudo o que aconteceu. São Paulo está em 19º lugar no campeonato, uma coisa incrível. E nós tivemos hoje, 9 de julho, a nossa grande prova ciclística, que é uma tradição há muitos anos. Boa noite, Anitta Pasques. Boa noite, Flávio. Boa noite para os nossos convidados. Boa noite para você que está em casa. Vamos aproveitar então para ver o que rolou hoje de manhã na prova 9 de julho. Vamos lá. Se 9 de julho é dia de comemorar a Revolução Constitucionalista de 1932, é também dia de pedalar na capital paulista. Neste domingo, pelas ruas de Sampa, ciclistas de categorias variadas se aventuraram na Prova Ciclística Internacional 9 de julho, a mais tradicional do país. Superação, emoção, competição acirrada, dos aspirantes aos atletas da elite. Elite que, por sinal, foi muito bem representada pelos ciclistas brasileiros. Entre as mulheres, Wélida dos Santos, de 21 anos, levou a prova. Entre os homens, Caio Godoy, de 22, cruzou na frente. Dobradinha brasileira, show de bike, show de organização. Um dia de revolução, evolução e celebração do ciclismo brasileiro em mais uma memorável prova ciclística internacional 9 de julho. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Já, contato com a Vila Belmiro. Santos 3, São Paulo 2, terminou agora há pouco. Nós temos a alegria de receber dois queridos amigos aqui, dois caras extremamente competentes. Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians, um dos responsáveis, junto com uma comissão técnica maravilhosa, comandada pelo Fábio Carilli, pelo grande momento do Corinthians, um Corinthians espetacular, com quase 90% de aproveitamento. Valmir, prazer enorme em te receber aqui, tudo bem? Boa noite, é muito bom estar aqui com vocês e vamos aí trocar algumas ideias agora, né? Pra gente falar desse Corinthians aí que tá assombrando todo mundo. Outra fera, e aí uma fera da música, mas que ama futebol e entende de futebol, mas está um pouco irado. Nácio São Paulino. Boa noite, Nácio, tudo bem? Boa noite, Flávio, a todos. Irado, porque eu tô do lado do Miller, né? Que saudade. Tudo bem? O Nácio dava para jogar hoje ainda, hein? Opa, demorou, né? Corremos como nunca e perdemos como sempre. Miller, boa noite. Correram mais que o normal hoje, Miller? Quem? O São Paulo? É passaram da bola, né? Esqueceram da bola. Quando o jogador é gira do boleiro, né? Quando você passa da bola, você esquece a bola e aí a qualidade fica prejudicada. Valeu. Alberto Helena Júnior, 19º lugar o São Paulo no Campeonato de 20. Você já viu isso alguma vez no São Paulo? Eu não lembro disso. Eu lembro que no Campeonato Paulista lá atrás. Caiu lá, mas foi. Caiu e tal, montaram o esquema e o São Paulo acabou sendo campeão. Foi mesmo.
Mas realmente deplorável, né? Mas é o resultado de um longo processo. Claro, nada acontece de uma vez. 10 anos que vem o São Paulo verdade. Deixa eu ver bem longe. Deteriorado. Lá na frente, bem longe, Chico Lang, mas longe. Deixa eu ver se eu consigo ver. Pera. Deixa eu ver aqui. Longe. Chico, você tá aí, Chico? Tô, Flávio Prado. Então você tá aqui em primeiro lugar. Do Corinthians, que tá longe pra caramba, tá aí no alto, não tô nem te vendo. Tá com falta de ar, Chico, tão longe, tá tão em cima que não dá dano. Tô respirando por balão de oxigênio. Tá em La Paz. Tô em La Paz, tô subindo, tô chegando no Monte Olimpo. Tô encontrando os deuses da Grécia. Tá impressionante. Já tô chegando perto de Zeus, de Apolo, né? Todas as divindades gregas estão ao meu lado. Tá até alucinando, né? Já estou namorando Helena. Que maravilha! Helena? Eu? Você tá namorando Helena? Não, Helena de Troia. Esse é o Alberto Helena. Peraí, não, o que tá Calma. Explica direito essa coisa. O que é isso? Não é que a gente queira se gambar, né? Como dizia aquela famosa. Aí é se gambar mesmo. É se gambar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O Corinthians, o Flamengo, por exemplo, ganhou do Vasco. Um jogo lamentável, depois a gente fala, você abriu o programa assim embaixo tudo que você falou. Mas o Corinthians ganhou também. Isso. Então o Flamengo subiu 3 pontos, o Corinthians subiu 6. Já o Grêmio? Já o Grêmio perde do Avaí em casa. E o Palmeiras perde do Cruzeiro. Quer dizer, então, não mexeu nada na tabela e o Corinthians subiu mais 3. Aliás, subiu mais 2. É 9 de vantagem. O domingo passado estava 7 pontos na frente do Grêmio. Agora está 9 pontos na frente do Flamengo, que é o segundo colocado. Então, quer dizer que o Corinthians está realmente... Aliás, o brilhante texto do Alberto Helena Júnior. Ontem o Helena fez um texto maravilhoso. Aconselho vocês a lerem, que o Corinthians é aquilo mesmo. Helena depois fala, né? Não vou falar por ele, porque não precisa ter advogado, né? Mas é um negócio sensacional. O Corinthians achou jeito, achou uma fórmula e está dando tudo, absolutamente tudo certo. E quarta-feira tem um jogo espetacular, Corinthians e Palmeiras. Só não é espetacular porque é quarta, né? Como são burros, não? Eles põem o clássico no domingo às 7 da noite, burros. Para nós é ótimo, a gente vai botar tudo ao vivo daqui a pouco, mas são burros. E aí bota o outro clássico na quarta-feira à noite. Burros. Claro que vai lotar, porque lotaria de qualquer forma. Então, apesar deles, vai lotar. Mas que são burros, são burros. Esse é o tipo de jogo que você tem que programar a semana inteira, um domingão bacana, não tem nem que... né? Mas vai fazer o quê, né? E os caras atrapalham, vai fazer o quê? Mas é o tipo de jogo que, apesar deles, vai ser um sucesso. Miller, se o Corinthians ganhar, acabou? Sem dúvida nenhuma. O time está numa regularidade muito grande. E quando o jogador começa a ter sequência de vitórias, sem dúvida nenhuma, a confiança, até naquele jogador ruim, ele fica bom num time bom. Não bom no ruim que se transforma em ruim. Mas os jogadores que têm um nível técnico assim, mediano, Rodriguinho, Jô, eles estão jogando muito bem. O Romero, que é tão criticado, é um jogador muito regular no time do Corinthians. Então, acho que são jogadores que, no esquema tático, na dinâmica de jogo, eles funcionam muito bem. E o Corinthians, sem dúvida nenhuma, quando chega em casa, não só em casa, acho que a mudança geográfica não atrapalha o rendimento do time. Tanto é que ganhou do Grêmio em Porto Alegre e venceu muito bem a Ponte Preta, né? Só que a Ponte Preta não fez um jogo ruim, não. Mas o time até o Cássio pegou pênalti, quer dizer, o Corinthians está nesse estado de graça. E o grande responsável também é o Valmir, que trabalhamos juntos no Santos, né? O Leão era o treinador e o Valmir era o preparador físico. Excelente pessoa. Além de ser um grande profissional, é uma excelente pessoa. O pessoal fica mexendo o saco, o Corinthians ganhou da Ponte. Lógico que ganhou da Ponte. O jogo é em São Paulo. A Ponte está disputando outro campeonato. A Ponte não está brigando pelo título com o Corinthians. Eu prefiro guardar esses pontos para quando pegar o Avaí, o Sport, Chapecoense, São Paulo. Os caras estão brigando lá embaixo. Vitória, Bahia. Mas é verdade. O que adianta empatar com o Corinthians? Mas a Ponte está bem na tabela. Tá mesmo com a derrota, está ali na posição mediana, né? Mas ela tem que jogar o campeonato dela. Pode ganhar, só que, mas não é esse o jogo mas que ela a Ponte deu trabalho, hein, Flávio? A Ponte deu trabalho. Não, mas, Chico, não dá pra você ficar... A Ponte não é assim. A Ponte é aquele cara que tem aquele dinheirinho contado.
para fazer os 46. Então faz contra time que ela segura. Ganha time lá de baixo. Se ganhar, só, mas não é esse o Campeonato da Ponte. O Campeonato da Ponte é outro. O Campeonato da Ponte é outro. É contra os times pequenos. Agora, você sabe o que chama atenção no time da Ponte Preta? É também o rendimento do Sheik. É um negócio impressionante. Você olha pro Sheik assim, o cara está com 38 anos de idade para 39 e o cara correu os 90 minutos. No segundo tempo, depois que o Lucas perdeu o pênalti, ele entrou na área, Valmir, e ele tinha um gol na frente dele, só não marcou. Porque acho que o Cássio conhece tanto o jeito dele que sabia que ia bater ali, não sei se saiu do jeito. Cássio está muito bem também. Que evitou o gol. Né? Não, ele não marcou porque ele chutou no Cássio. Ele chutou. Dá a cavadinha, né? Aí é uma outra coisa. Pô, ele na hora parou e pensou. Outra coisa que eu gostei do Sheik, viu? O juiz voltou atrás do cartão amarelo pro Balbuena, porque o Sheik avisou que quem empurrou ele foi o Arana, viu? Esse foi um fair play que pouca gente viu, mas ele fez. Anitta, para manter contato com a gente, como é que a gente... Vamos dar o canal do torcedor. Ó, gente, vocês já sabem, né? A gente tem agora o WhatsApp, que todo mundo tem celular, já conversa mais prático, fico o dia inteiro nesse negócio que às vezes eu fico louca, que é o WhatsApp. Mas, ó, anota aí o telefone, é 11 99479 1633. Vou repetir, 99479 1633. Mande fotos, vídeos, pode fazer pergunta, aproveita, grava um vídeo bacana e fazendo uma pergunta ou um comentário que a gente coloca no ar, beleza? Obrigado. Vou inventar os gols do jogo que acabou agora há pouco e daqui a pouquinho o Osmar Garrafa, o Alexandre Silvestre vão entrar de lá da Vila Belmiro. Vamos ver os gols. 3-2 para o time do Santos. Estava 3-0, 3 gols do Copete. Vamos lá, os 3 gols marcados. Esse gol foi no finzinho do primeiro tempo. Falha do Renan, né? O Renan pra dentro. Rebateu para dentro do gol. Ele na hora que a bola é chutada, ela bate no joelho dele. O Copete quis mostrar que ele estava uma queimadura e tal, e aí foi cartão amarelo, né? Olha lá, ele se queimou tudo aí. Panela de pressão, Flávio. Diz que foi um acidente doméstico. Aí no segundo tempo, de novo o Santos tinha um contra-ataque, que é a maneira como infelizmente o Santos está jogando agora, que era tão bonito ver jogar assim no ano passado, mas com contra-ataque à disposição, 2-0, gol de cabeça do Copete. Aí foi bem, né? Começou no contrapé do Renan. Aí não tinha jeito. Contra-ataque rápido do Santos, 2-0 no comecinho do segundo tempo. E aí o São Paulo tinha que sair para o jogo e o Santos jogava como ele queria. Que eu lamento muito que eu gostava do outro Santos, mas de qualquer forma, para o jogo de hoje funcionou bem. E aí veio o terceiro gol, de novo o gol do Copete, inspiradíssimo Copete. Ele pega a bola cruzada do lado esquerdo e faz um belo gol. E aí o Santos praticamente tinha resolvido. Foi a jogada do Jean Mota e o complemento dele. Aí teve esse pênalti, que o Lucas Prato deslocou o Vanderlei, mas a bola bateu na trave. E o São Paulo começou então a esboçar uma reação. O Lucas Prato, que tem sido um jogador que realmente está lutando. Esse não dá para reclamar dele, não. O São Paulo continuou atacando, estava 3-0 e conseguiu descontar. Shailon. Fazendo 3-1. Aí o rebote do Vanderlei e o Shailon fez o gol. 3-1. E ainda deu tempo do São Paulo fazer o segundo gol e assustar o time do Santos, né? Porque 3-0 está resolvido. Aí de repente sai o segundo gol do São Paulo e como é o nome do rapaz? Arboleda? Arboleda. É porque o São Paulo, cada semana, o Arboleda fez um gol capaz de já ser vendido essa semana. Cada semana semana que vem já tem outro. Cada semana chega uma diferença. Então o Arboleda estreou hoje, mas eu não sei se ele joga quinta-feira, que é capaz de já ser negociado. Então o Arboleda fez 3-2 e assim terminou interessado nele, né? Deve ter um time do México interessado nele. Já tem, né? Com certeza. Bom, o Rodrigo Caio, que praticamente está fechado com o Zenit, jogou hoje, mas já deve ir embora. E aí, Inácio, como é que você tem visto isso tudo que está acontecendo com o seu time? Isso o quê? olha que fase. Quando você liga sexta-feira, mesa redonda, e vê o Chico Lang e fala assim, nossa, o Chico Lang falou o quê? 3-1 para o São Paulo, 3-1 para o São Paulo. Vai ser o atestado de óbito do Rogério Ceni. Quando você começa a acreditar nisso daqui, é porque a fase está ruim. O que falar? Se falasse para você, o São Paulo virou uma... Né, mestre Alberto, São Paulo virou uma clínica de aborto, né? Aborto de sonhos, de projetos. Os jogadores mal são lançados no São Paulo, são vendidos. Acho que você também, Flávio, né? Independente, tem muitas pessoas, aliás, um beijo para a Panela Tricolor, que é um grupo de WhatsApp que eu faço parte, tudo. Claro, pessoas gostam, não gostam do Rogério, pessoas acreditavam, pessoas não acreditavam.
Mas falar para você que eu fiquei decepcionado ou surpreso, eu acho que não seria a palavra correta, porque decepção e surpresa deveriam ser consequências de alguma expectativa que seria depositada numa filosofia, vamos dizer assim, que é a palavra da moda no futebol, né? Da maneira que o São Paulo vem sendo administrado. Eu vou contar para vocês uma coisa, em primeira mão, assim. Uma fonte minha, um grande amigo, quase um irmão para mim, digamos assim. Ele conversou, o Rogério foi para os Estados Unidos, né? Ele conversou com o Rogério antes de ir. E o Rogério revelou para ele que depois do jogo do Flamengo, um jogador que foi indicado por ele, não vou falar o nome, não vou ser incauto, né? Esse jogador foi pego no banheiro do vestiário do Rio de Janeiro, ligando para o Leco e detonando o Rogério. Sabe o que significa isso? Falta de apoio. Porque trouxeram o Rogério no momento que interessava, né? Porque o presidente falou que não foi por causa do Rogério que ganhou. Sabe qual foi? Eu busquei isso daqui. Foram menos de 20 votos, Chico. 10% que dividiu o Leco do Pimenta. E achar que esses 10% não foram o Rogério? Então trouxeram na hora que interessava e rifaram na hora que também interessava. Esse é o retrato de São Paulo. Esse jogador, eu não vou também revelar o nome, eu só vou dar as iniciais, pelo que estão falando, né? Eu não vi a história, mas o que estão falando, as iniciais dele, Cícero. As iniciais do nome dele. É o que se fala aí. Não sei se aconteceu ou não a história, mas as iniciais Cícero, né? Agora, Miller, e aí, hein? Tem jeito isso, 19º lugar. São Paulo corre risco real de rebaixamento? Sem dúvida, daqui a pouco se ajeita? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa, eu não contratava o Dorival Júnior. O Dorival Júnior é um bom treinador, não que ele não seja um bom treinador, mas para o momento, um Leão seria até melhor. Você acha que a coisa tá largada? Que é mais duro, né? Porque o Dorival derrubaram ele no Santos agora. Eu te contei aquela história, né? O Cueva ganhou um salário, pediu aumento, não recebeu aumento. O Wellington Ney veio ganhando mais que ele e ele tirou o pé. Na verdade é essa, entendeu? Então, o que o Nazi falou é bem verdade. Depois que o Leco ganhou a eleição, para ele ficou conveniente. Se eu mandar embora, é porque eu mandei embora o novato que eu apostei e não deu certo. Para ele estava conveniente. A justificativa estava na ponta da língua dele. Entendeu? Um clube que tem a tradição que tem o São Paulo, o nome que tem o São Paulo, está na zona de rebaixamento. De março para cá, a folha de pagamento do São Paulo de 8 milhões passou para 10 milhões. Um clube de Série A, que tem 10 milhões a folha de pagamento, já com encargos e tudo, não pode ficar numa situação dessa, né? Então, acho que o São Paulo, a maior culpa é da diretoria. O presidente coloca um diretor lá. São Paulo deve 23 milhões, já com juros, né? GPM. 23 milhões para o Pinotti. Então ele comprou o cargo de diretor. Pelo Centurion. Não entende nada de futebol e está fazendo o que está fazendo. Lembra que eu falei para você? Eu não sou contra vender. Eu sou contra as contratações que o São Paulo fez. Com exceção do Lucas Prato e do Jusilei, que são bons jogadores. São jogadores, assim, de nível mesmo. Agora o resto, Flávio, são jogadores medianos. O Pinotti está fazendo só besteira na frente do São Paulo. Ele deve estar pensando, se eu vender por 10, 20, quer dizer, a dívida minha é 23, que o São Paulo me deve, quer dizer, então dá para me receber o dinheiro lá na frente. Então acho que não se faz futebol dessa maneira, Flávio. Infelizmente, o nosso querido tricolor está numa situação dessa por culpa do seu Leco e por culpa do seu Pinotti, que para mim, eles não sabem nem se a bola é redonda. Olha, vamos para a Vila falar do ganhador. Boa noite, Osmar Garrafa, com o técnico Levir Coupe. Boa noite, Flávio. É isso. O técnico Levir Coupe gentilmente atende a reportagem da TV Gazeta, do Mesa Redonda, depois de uma vitória importante, né? A quarta sob seu comando, em 8 partidas, com pouco tempo para treinar. E o que parecia ser tranquilo com 3-0 e o São Paulo ainda perdendo um pênalti, acabou o jogo espremido, né, Levir? Boa noite, obrigado pela participação conosco no Mesa Redonda. Valeu, boa noite. Boa noite, um abração pro Flávio. O Miller está no programa, é isso? Um abração também. Saudades, né? Saudades. O grande Miller, grande jogador. Nossa, eu agradeço a oportunidade de nós termos trabalhado juntos, né? Tivemos bons momentos também. E o Flávio, né? Eu também, faz muito tempo que eu não converso, mas é uma das pessoas que eu admiro também na imprensa brasileira. O jogo que acabou apertado, acabou espremido, Levir, mas uma vitória importante, né? Quanto ao jogo, eu achei muito equilibrado.
O jogo não se desenhou assim por 3-0. Sabe, não era bem o que eu estava correndo no jogo, 3-0. Mas o 3-2 ficou mais, sabe, ficou mais um pouco mais justo, assim, um pouco. Mas foi uma vitória merecida também, né? Tivemos bons momentos e momentos ainda de instabilidade. Então, nós precisamos melhorar disso que nós partimos agora para conquistar um dos 3 títulos. Jogando o que nós estamos jogando agora, nós vamos sofrer. Nós vamos ter que ter um upgrade, nós vamos ter que subir um pouquinho mais de produção, mas isso é possível, porque o elenco é legal e eu acho que é possível subir a nossa produtividade também. Ô Flávio, com essa vitória, o Santos chegou a 20 pontos, ele entra novamente no G4, está na 4ª colocação e, claro, tem 2 compromissos importantes e fora. Pega o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte no meio de semana e depois o Vasco da Gama no final de semana no Rio de Janeiro. O Levir está conosco aqui, gentilmente atendendo a reportagem do Mesa Redonda. Flávio. Com o Levir Coupe, prazer enorme falar com você, meu amigo. Muito legal. Sabe que você é uma pessoa que tem uma grande admiração. E as suas declarações, olha, 3-0 estava demais. 3-2 foi mais justo. Poucos fazem isso. Levir é um cara de um caráter diferente, um cara especial. Levir, o Santos do ano passado, do Dorival Júnior, era um time agressivo. A cara do Santos, fala o DNA do Santos, é um time agressivo. A gente tem visto o Santos esse ano, nos últimos jogos, dando mais a bola para o adversário e trabalhando contra-ataque, que não é muito o jeito que você gosta de jogar. Vamos ter o Santos voltando à característica original ou você vai trabalhar nesse começo dessa maneira? Eu acho que sim, Flávio, porque é o que eu falei. A gente precisa subir de produção para atingir a primeira posição num dos 3 campeonatos que nós estamos disputando. Então, realmente o time vai ter que ser um pouco mais agressivo, controlar ainda o sistema defensivo. Acho que a gente tem um percentual para melhorar no conjunto. Nesse conjunto que eu devo repetir, porque 9, 10 jogadores, 8, 9 jogadores devem permanecer sempre. Aí você consegue dar uma sustentabilidade ou crescer um pouco a produtividade. Então, eu acho que dentro desse aspecto nós temos um horizonte legal ainda pela frente, dá para crescer, temos bons jogadores e precisamos melhorar realmente em alguns detalhes. O Alberto Helena quer fazer uma saudação e uma pergunta ao Levir Coupe. A saudação é eterna, né? Uma figura maravilhosa, divertida, inteligente. Grande, Alberto Helena, grande. Então, eu queria saber como é que você pretende aproveitar o Nilmar, se é que ele vai ter condições de jogar, né? Alberto, você praticamente, pela tua experiência, tá? Você praticamente quase respondeu. É isso, o Nilmar vai ter que fazer um período, seria praticamente uma pré-temporada, tá? É um período de preparação. Quanto tempo mais ou menos esse espaço mínimo, uma ideia que você tem? Fisicamente, podemos dizer assim, em torno de 30 e poucos dias. Tá? Com o trabalho que ele já está fazendo diário, ele fica lá o dia inteiro. Então, se ele realmente se recuperar, atingir um nível de competitividade que é necessário no futebol de hoje em dia, não resta a menor dúvida de que, tecnicamente, cara, é um cara que todo mundo gosta, entende? É um cara que pode quebrar o galho numa situação muito difícil. Então é isso, não há muito o que comentar nesse momento, sabe? Então a gente está dando todo o apoio para ele, para recuperá-lo. E depois nós vamos ter que decidir. O Miller, o Levir fez uma saudação a você e vocês trabalharam juntos. Sim. Só pergunta pro Olha, Levir. eu estou muito feliz, Flávio, de estar revendo o meu parceiro, o Levir Coupe. E ele tem o auxiliar dele, o Mater, que é uma excelente pessoa, que sempre foi um escudeiro do Levir. O Levir, Flávio, ele sempre é um treinador que sempre jogou para frente. Olha, eu conheço poucos treinadores, Flávio, que eu trabalhei, que tem caráter e qualidade. O Levir une essas duas qualidades. Ele tem muito caráter, é uma pessoa sincera com os jogadores e é um grandíssimo treinador. Ele sempre jogou para frente com 3 atacantes. O Levir, há 20 anos atrás, ele fazia isso. Então, o Santos jogar ofensivamente como jogou hoje não é novidade. O Levir é um excelente treinador. Eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso no Santos, porque a história do Levir Coupe é muito vitoriosa. E com certeza, Levir, eu espero que você repita isso no Santos, porque você é uma excelente pessoa, um grande treinador. Eu fiquei muito feliz em ter trabalhado com você lá no Cruzeiro e junto com o Mater também.
Pois é, né? O Rabugento, o velho Mater, né? Ele está conosco aqui também. Ainda não sorriu, Miller. Ainda não deu um sorriso aqui. Mas é um cara realmente que tem um conhecimento muito grande, assim. E o Miller foi também cirúrgico. É isso. A gente tem um espaço grande para melhorar ainda. Nós temos ótimos jogadores. O elenco, eu gosto do elenco. Mas ainda não temos aquele time brilhante que tínhamos, né? Eu me lembro com o Miller. Mas a gente pode chegar lá. Chico, sua pergunta ao nosso querido Levi Coupe. Bom, boa noite, Levi Coupe. Quem está falando é o Chico Lang. Também gosto muito do seu trabalho, gosto muito da forma com que você administra o ego dos jogadores. Mais um grande. Obrigado, Levi. Agora, só uma coisinha que eu ia te perguntar. Como é que você encontrou o Santos? Olha, o Santos tem um elenco muito bom, muito jovem, mas um pouco heterogêneo. Né? Heterogêneo no sentido de que alguns são mais religiosos que outros, e isso estava atrapalhando um pouco o trabalho do Dorival. Tem heterogêneo no sentido de que talvez dependesse um pouco mais do Renato, dependesse um pouco mais do Elano, dependesse um pouco mais do Ricardo Oliveira. E com você, a gente já percebe que o time está ganhando outra personalidade. Jogadores que estavam praticamente escondidos, estavam praticamente esquecidos, de repente voltam, fazem grandes jogadas, que nem foi o terceiro gol do Santos. O Vitor Bueno fez deu sei lá, um totozinho no meio das pernas do Buffarini e cruzou, fez uma jogada bonita, jogada individual, coisa que a gente não via os jogadores estão fazendo. O Buffarini. Buffarini. Então, Levi, eu quero saber de você, como é que você já chegou há tão pouco tempo, já está administrando esse problema da religião que estava incomodando um pouco, e está também fazendo com que os jogadores que estavam, vamos dizer assim, tímidos, se soltarem, né? Bom, Chico, eu encontrei o Santos da maneira como ele entende? Pelo que eu fiquei sabendo, é muito interessante, né? Porque você que muda de cidade, eu mudo muito, eu sou de Curitiba, imagina, é uma cidade completamente diferente. É uma fofocarada sem limite. Tá? Então, me proibiram de ir nas padarias, me proibiram de fazer, porque só se fala em futebol. Tá? E o pior é isso, todo mundo entende. Esse que é o problema, todo mundo entende. Então, é assim mesmo que funciona a cidade de Santos. Mas eles são muito aproximados com o clube. Então, é uma coisa engraçada, você não tem por onde sair. Ontem estava perdido de carro, cada me perguntava para onde ir, todo mundo falava, vamos ganhar amanhã. Agora pega a direita. Eu estava perdido, mas é muito interessante isso em Santos. Eles vivem o clube, tá? Mas é muito próximo. Então é um time, comentário. Dentro do clube também tem muita gente envolvida assim, dentro do clube. Então tem muitos conselhos e, sabe, as pessoas, todo mundo quer ajudar, quer participar de uma forma ou de outra. É um clube diferente, assim. É muito interessante, mas eu estou procurando me adaptar, né? Porque eu, de tantas viagens que eu fiz, fui para tantos lugares, eu estou morando agora em Santos. Né? Eu preciso me adaptar à cidade, né? Mas eu estou curtindo. Encarar aquela bermuda, o chinelão, né? Eu estou curtindo, praia, né? Eu estou curtindo um pouco, eu me perco ainda, mas eu estou curtindo porque é muito interessante. E todo mundo entende. Todo mundo entende de futebol, então eu tenho que ouvir todo mundo. Legal. Nazi, você quer fazer uma pergunta pro... Sim. Levi, abraço. Você é tão experiente, técnico, já treinou São Paulo. Tem um cantor aí também. Dizem, né? Tô começando a carreira, tudo. Cara, você é o único cara que eu invejo nesse programa. Você é o único cara que eu invejo. Eu não queria ser nada, eu só queria ser cantor. O salário de técnico tá melhor, viu, Levi? Não tem nem voz, não tá boa, né? Não tem nem voz, imagina. Eu vou fazer uma piada. Você é tão experiente, passou pelo São Paulo, por tantos clubes. Quando a diretoria
não aposta no projeto, na filosofia, o técnico sempre vai levar culpa. Sacou a trocadilho? Sim. Será que eu entendi bem? Pode repetir, Flávio, por gentileza? Dê uma olhadinha no nosso retorno aqui. Ô Levi, eu fiz uma brincadeira. Você é muito experiente e se a diretoria não aposta no técnico, o técnico sempre vai levar culpa. É sobre apoio. Vai levar a culpa. Traduz, Garrafa. Quanto é importante para o profissional de futebol? Como assim? Que apoio? Um apoio geral Como mesmo. assim, que apoio? Apoio do trabalho. É um O técnico trocadilho. não tem apoio. Não, O técnico não tem apoio, o técnico tem resultado. Tá? Mas você teve uma situação, né, Levi, lá no próprio Fluminense, que expôs isso daí, não foi? Você viveu uma situação no Fluminense. Não, a situação era uma situação política, né? Que vai acontecer também com o Santos agora. Né? Nós teremos eleições, o Santos vai ter eleições. O que acontece? Todo mundo se movimenta. Tem gente querendo entrar, tem gente querendo permanecer, e isso é natural que cause qualquer problema dentro do campo, dentro do Santos. Ele se torna, então é difícil de administrar. Então, mas eu faço futebol, eu sou técnico de futebol. Eu tomo as decisões de futebol. Eu não quero me envolver com política absolutamente. Porque também eu sou um brasileiro, eu não dou um palpite certo. Tá? Já votei na situação, votei na oposição, não acerto uma. Tá? Então todo mundo dá palpite errado no futebol. Então, sabe, eu quero ficar só como técnico e procurar, sabe, fazer o melhor possível e marcar meu nome, porque trabalhar num time como o Santos realmente é um glamour, né, cara? É um negócio assim. Puta, tive a oportunidade de falar até com o Pelé. Olha, realmente, isso aí não tem preço. Tá? Então, estou feliz da vida, mas tem muita coisa pela frente ainda. É isso, Flávio. Agradecendo aqui, então, o técnico do Santos, Levir Coupe. Parabéns pela vitória e é um Santos aí com o DNA ofensivo. É isso que a torcida tanto quer, Levir. Muito obrigado. Gente, desculpa eu não poder falar muito bem, mas eu quero mandar um abração para todos vocês. Foi muito legal participar. Espero que a gente possa se encontrar com mais calma aí. Um abraço também. Valeu. Nós te esperamos aqui, hein, Levi? Saudade de você, te esperamos aqui no Mesa, tá legal? E vamos pro outro lado. Alexandre Silvestre, São Paulo. Estamos aqui no encerramento da entrevista coletiva. Dá licença, companheiro. Muito obrigado. Na base do improviso. Obrigado, viu, Pintado, da assessoria do São Paulo. Que balanço você faz do jogo, cara? Mais uma derrota. São Paulo não vence há 7 rodadas, não ganhou ainda fora de casa no Campeonato Brasileiro. 19º lugar. E a situação muito dramática para o time que não está acostumado a essa posição na tabela. Primeiro é um momento, né, ruim, né? O campeonato não acabou ainda. Claro que existe uma preocupação com os pés no chão, a gente tem que estar muito atento ao que vem pela frente. Não é fácil, a gente sabe disso, ainda mais no campeonato que não é o Campeonato Brasileiro. Mas não é em nenhum momento a gente, no desespero, vai conseguir resolver alguma coisa. Quem tem um pouco de experiência no futebol acaba vendo, principalmente, já respondendo a tua pergunta no jogo de hoje, o São Paulo tem condições, sim. Hoje teve condições. Você notou coisas positivas no jogo de hoje? Eu achei que teve um primeiro tempo dentro do que a gente planejou. Acho que nos faltou um pouquinho de qualidade nesse último passe. Acho que no segundo o Santos se aproveitou também de erros nossos. Mas eu repito, assim como terminou o jogo, acho que um empate a gente poderia ter levado. Quer dizer, a reação do time no segundo tempo também conta positivamente para vocês. E como é que o Dorival vai receber esse elenco? Técnica, tática e principalmente na questão emocional, Pintado. Bom, primeiro, sem dúvida que o Dorival, com a experiência que tem, o profissional vencedor que é, já tem uma receita para a gente iniciar essa reação, né? É claro que não vai encontrar uma equipe feliz, é claro que não vai encontrar uma situação cômoda, mas não vai encontrar ninguém de braços cruzados. Eu acho que isso é muito importante para você caminhar para essa reação. Então, Dorival
sabe muito bem, repito, pelo profissional que é, que tem condições de reverter esse momento e terminar o campeonato em uma situação melhor. Obrigado, Pintado. Vai lá que o ônibus está esperando. Muito obrigado, Juca, Felipe, amigos aqui da assessoria de imprensa do São Paulo. O Tricolor tem um clássico, digamos assim, na próxima quinta-feira, no Morumbi. O jogo é às 7, Juca? 7h30, acho que é 7h30 da noite, São Paulo e Atlético Goianiense. O penúltimo colocado, o Tricolor Paulista, contra o lanterninha da competição. O zagueiro Aderlan do Valência deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do São Paulo por empréstimo. E o Dorival Júnior, o novo professor, se apresenta amanhã ao meio-dia no CT da Barra Funda, meio-dia e 30, depois comanda o primeiro treinamento do São Paulo Futebol Clube. O Juca me confirma aqui com um sinalzinho que o jogo São Paulo e Atlético no Morumbi às 7 da noite, na próxima quinta-feira. Fica de positivo, portanto, a despeito da derrota de hoje, a reação do São Paulo no segundo tempo e um primeiro tempo em que o São Paulo conseguiu bater de frente com o Santos, jogou bem, mas vacilou no finalzinho, depois vacilou no reinício do jogo, acabou apanhando de 3-0, depois buscou, diminuiu, teve um pênalti desperdiçado pelo Prato, 3-2, placar final, São Paulo em maus lençóis. Meus amigos, um abraço especial para o Nazi, nosso amigo de grupo Panela Tricolor. Um abraço aí, pessoal. Eles começam a aparecer. Meu caro Valmir Cruz, é claro que eu não vou te pedir até eticamente para falar de situações, né, de clubes. Você tem o seu clube que está muito bem, mas você já viveu todo tipo de situação. Normalmente o treinador chega porque a coisa está feia, está complicada. O São Paulo está em 19º lugar. É uma situação realmente muito rara, muito difícil de acontecer, se é que já aconteceu. Como é para um treinador, para os profissionais pegarem um grupo que obviamente está abatido e tal, como é que começa esse trabalho? É psicológico? Eu acho que sim, a principal parte hoje é a parte psicológica. O Miller falou muito bem, né, a respeito do Leão, que é um treinador que chega, dá aquele choque no elenco, balança mesmo a roseira para ver quem é que fica em pé, quem não está seguro cai, né? Então eu acho que a parte psicológica influencia bastante, porque os resultados não aparecendo, o jogador vai caindo de rendimento, ele não acredita mais, ele perde a confiança que ele realmente consegue fazer aquilo. Então o treinador ele precisa rever algumas coisas e colocar o time no trilho, principalmente no aspecto psicológico, passar confiança para os atletas, né? Mudar um pouquinho o ambiente para que eles possam reagir. Se não tiver reação, infelizmente, a coisa continua como está. O aspecto psicológico, ele acaba tendo influência até no aspecto físico? Muito, muito. Né? Tanto na parte positiva como na parte negativa. Existem alguns atletas que o rendimento dele cai bastante, às vezes que ele vai jogar um jogo importante, uma final de um mundial, e ele sente tanta responsabilidade que ele acaba não rendendo. Né, ele fica muito abaixo. E tem atletas que podem jogar com uma pessoa ou 100 mil ali que para ele não tem problema nenhum, que ele continua mantendo o alto nível do rendimento dele e vai sempre em frente. Vamos dar um exemplo desse aqui, por exemplo, o Jô. O Jô é um cara assim, pelo menos passa essa impressão. Acho que o Jô, pela experiência que ele teve de vida, né, que ele foi muito criticado anteriormente, porque ele não estava nem aí com nada, saía, ia para a noite, fazia tudo aquilo lá. Ele acabou juntando tudo aquilo lá e fazendo daquela parte negativa uma parte positiva. Né? O Arana é um outro atleta que pode ter 100 mil, 120 mil. Arana? Ele não tem problema nenhum, não liga, ele joga o futebol dele. E qual a sua opinião sobre a psicologia aplicada no dia a dia do futebol? Eu acho assim, a psicologia ela é muito importante num trabalho de médio e longo prazo. Né? Porque normalmente os clubes eles vão atrás de um psicólogo ou de um motivador numa fase que está ruim. E é difícil você tirar com um estalar de dedos a equipe. Tem que ter um acompanhamento. Isso, uma coisa mais a médio e longo prazo. E até, se possível, na base, né? Vamos ver o Corinthians, a gente segue com esse papo com o Valmir Cruz. Vamos pro jogo. Só uma coisinha rapidinha sobre o Leverkusen. Quando eu perguntei esse negócio da religião para o Leverkusen, só quero dar detalhes. O Leverkusen chegou... não, aqui teve aquele rolo todo. Ele, na verdade, não é que ele proibiu cultos, seja quais forem, no caso evangélico, lá dentro da concentração, mas ele pediu encarecidamente para que os jogadores que praticam essa religião fizessem fora... Cada um cuidar da sua vida. Fala assim, eu não me incomodo, eu dispenso vocês da concentração, vocês podem ir para a igreja, fazem o que vocês quiserem. Agora, aqui dentro, eu não quero saber disso. Perfeito. Resultado,
aplacou o Santos está aí e é o único time invicto brasileiro na Libertadores. Embora eu tenho certeza que tem gente também no Corinthians que reza. Quer dizer, quando tá ganhando, pode tudo. Quando não tá ganhando, pode nada. E deve ter gente no São Paulo que não reza nada e não joga nada também. Então, vamos pro jogo do Corinthians. De vela pro capeta, time de 89% de aproveitamento. Um absurdo. Vamos lá. Domina Luca, na marcação Gabriel, abertura com o Fernandinho, vai passar no fundo Elton. Luca pode bater no gol, de perna direita, a bola passa com muito perigo. Essa jogada é especialidade do Luca, com 15 minutos de jogo. Primeira grande jogada na partida, Luca. Abertura com Léo Príncipe, pode fazer o cruzamento de perna direita no segundo poste, Jô, escorou de cabeça, tá valendo Romero. Ai, se o Romero faz esse gol. O Jô escorou de cabeça, a torcida aplaude de pé, senhoras e senhores. Caiu, pediu a falta, o juiz mandou seguir do Maicon pro Jô, condição legal. São 4 do Corinthians contra 3 da Ponte, Jô pro Jadson. Na dividida a bola sobrou com o Jô de direita. Houve desvio, escanteio. Boa chegada do Corinthians. Vem o cruzamento no meio da área, sozinho, Aranha! Cruzamento sob medida do Léo Príncipe. O Romero subiu no meio da defesa, sozinho. Ainda o Corinthians, Romero. O levantamento pro Jô. Aranha, tá valendo, Arana. A sobra do Jadson. Gol! Jadson, gol do Corinthians! No bate-rebate na área, estávamos com 46 minutos e 10 segundos. O Jadson bateu de direita, sem chances para a defesa. Corinthians 1 aqui em Itaquera, 0 para a Ponte Preta. Jadson, bolão pro Rodriguinho, no meio tá sozinho o Jô. Rodriguinho, é pro Jô! Gol! Jô! Gol do Corinthians! 1 minuto e 35 segundos. Bastou apenas uma roubada de bola. O Rodriguinho colocou o Jô em condições que ele não costuma perder. De perna canhota de primeira, sem chances para o Aranha. Comecinho do segundo tempo, Corinthians 2, Ponte Preta 0 aqui em Itaquera. No giro, pra cima do Léo Príncipe, tá valendo, cruzamento. Caiu Emerson Sheik, é pênalti. Pênalti para Ponte Preta. Caiu lá na área o Emerson Sheik. Os jogadores do Corinthians protestam. 19 minutos. E a Ponte Preta tem a chance de diminuir o placar. É o Luca, ex-jogador do Corinthians. Partiu o Luca na paradinha. No ritmo de direita. Cássio! Cássio brilha. Cássio a muralha. Explode o Itaquerão! E vem contra-ataque da Ponte. Agora são 2 contra 2. Luca vai pra cima no Balbuena. Na verdade é o Claudinho. Colocou no Emerson Sheik. A condição é legal. Sheik, Cássio! Espetacular, Cássio! De frente com Emerson Sheik. Segundo lance importantíssimo do goleiro corintiano. Olha o Aranha, deu presente pro Pedrinho de longe. Pedrinho Zumbi deu um chute de canhota de longe, mas foi fraco, tentou surpreender ali o goleiro Aranha. Luca, pode ser a última chance do jogo. Luca, vem a Ponte Preta, pela direita, a bola chegou no Claudinho, bateu de esquerda, bola fraca, nas mãos do goleiro Cássio. E apita Ricardo Maximeiro. Fim de jogo em Itaquera.
Mais uma. Agora são 10. 10 vitórias em 12 jogos. Apenas 2 empates. Uma campanha daquelas para entrar na história do futebol. Aqui em Itaquera, Corinthians 2, 0 para a Ponte Preta. O tema, claro, é o líder, né? Mas o Miller fazia uma observação e a gente aprende muito quando a gente trabalha com o jogador de futebol, tem coisa que o jogador vê que a gente não consegue ver, né, Leandro? Você falava sobre o erro na cobrança de pênalti. Explica pra gente. Não, eu acho que esses grandes jogadores, até certo ponto, faz escola negativa. O Neymar, quando ele vai cobrar pênalti, ele não faz aquela paradinha, para uma vez, para 2 vezes. O jogador da Ponte Preta, que é do Corinthians, né? O Luca, ele parou, eu comecei a narrar aqui, parou uma, parou duas, vai parar até quando? Vem de encontro bem para bater, não vem parando. Já vem em chapa ou rasteira ou no alto. O Cássio é muito grande, então não dá para você ficar parando. No parar, o Cássio desviou o canto e conseguiu fazer a defesa. Quer dizer, o parar, ao invés de atrapalhar o goleiro, nesse caso ajudou. Ajuda, claro, porque o Cássio ficou olhando não para a bola, olhando para o pé do jogador. No parar e na posição que ele estava, ele ia jogar naquele canto direito do Cássio. Por isso que o Cássio fez a leitura correta. Perfeito. Valmir, há um estudo sobre... bom, o Luca inclusive é do Corinthians, mas enfim, o Cássio tinha noção de que a tendência era o lado direito? Eles também recebem, né, a respeito dos batedores adversários, qual a preferência do canto. E o Cássio comentou comigo que ele esperou até o último minuto. Ou seja, que ele não se movimenta, ele fica parado esperando a reação do Luca, que vem para a bola em pouca velocidade. Que o Miller falou, se você vem com uma velocidade um pouquinho maior e bate forte, dificilmente o goleiro pega, mas ele veio com uma baixa velocidade e o Cássio esperou até o último momento e saiu para o canto certo. Helena, desculpa, você estava falando com o Valmir, a gente chamou a nossa Lux Cola, vamos em frente. Não, era o seguinte, você estava falando da questão psicológica do time. Esse negócio do Corinthians ganhar, tá com confiança e tal, o time todo está funcionando direitinho com a máquina, essa coisa diminui também, isso dá ao jogador mais confiança, mais tranquilidade e diminui o número de contusões, por exemplo, musculares. Ajuda bastante, né? A gente sempre fala que o psicológico é fundamental. Hoje no Corinthians nós completamos agora 7 semanas sem uma lesão muscular. Apesar do time estar em alta, né, com nossos trabalhos corretivos, preventivos, é um time que também não se machuca. Isso é um dado importante. Hoje nós temos praticamente o DM zerado. Os últimos a saírem foram o Wilson agora, que já começou a transição. Então, DM zerado, 7 semanas sem contusão. Quer dizer, há uma realimentação. É psicossomático, será? O time joga organizadamente. Consequência, não se machuca e não se machuca, pode jogar mais organizadamente. Isso. É isso aí. E, consequentemente, a equipe que não está bem na tabela, você pode ver que o departamento médico está sempre lotado. Está cheio. Ô, Flamengo, me diga uma coisa, isso teria acontecido com o Renato Augusto, por exemplo? O Renato Augusto eu não peguei, né? Eu só ouvi falar que ele fazia um trabalho especial mais fora do campo do que dentro do campo. Então foi feito um trabalho para prevenção de lesão, um trabalho de ganho de força para que ele pudesse atuar nos treinos principais da semana e assim teve uma sequência maior de jogos. Ô Valmir, você é um dos profissionais mais atualizados que a gente conhece, trabalhou muito no exterior, está por dentro de tudo que acontece e a preparação física no Brasil também é de alto nível. Esse time do Corinthians, ele corre mais do que os outros ou ele está correndo mais corretamente? Qual é a sua avaliação? Você deve ter dados, inclusive, para fazer comparações. Sim. Não, eu acho que ele não corre mais que os outros. É um time mais organizado, né? Se você observar bem as linhas de defensiva e ofensiva, eles estão sempre muito próximas. Então, um time organizado, né? E com o atleta sabendo o que vai fazer, ele cumprindo a função que foi determinada para ele, ele realmente, eu vou falar para você, ele corre certo, ele não corre errado. Né? Porque muitas vezes você, com um placar adverso, você tem que correr muito mais para tentar chegar a um empate ou até virar o jogo, né? Então, o Corinthians hoje, né, uma tendência dele é essa daí. Um time organizado, um time que sabe sofrer, né, e uma equipe que sabe
utilizar o contra-ataque na hora certa. Sabe o que acontece, Flávio? Em outras palavras, o Valmir quis dizer que o Corinthians é um time bem posicionado dentro de campo. No gol do Jô, se você reparar bem, a distribuição tática da Ponte Preta toda desorganizada. Cheio de buraco no meio, entre os volantes e a defesa. Tanto é que o Jô chega dentro da área sozinho. Não tem aquela, né, que a gente fala, né? Aquela cobertura diagonal do zagueiro nas costas do lateral, do outro volante nas costas do zagueiro para cobrir e ficar outro zagueiro contra o atacante. Quer dizer, o Jô chega inteiro, sozinho, limpo, por isso que ele fez o gol. O Corinthians não dá essa brecha para o adversário. O Corinthians é bem posicionado. E a gente sempre diz na bola, Flávio, que estar bem posicionado, você não precisa colar no adversário. Você já, no bom posicionamento, já é uma marcação. Então o Corinthians, além de ser bem posicionado, ele encosta na marcação, né? Estreita, diminui o espaço do adversário. Você pode ver que o adversário dificilmente, o adversário tem muitas chances de gols. Tem uma, duas ou três, mas quando pega com muita qualidade. Mas o Corinthians não dá essa chance. O segredo da marcação é o posicionamento. Não é você sair correndo, dando carrinho, trombada no cara. É o posicionamento. Você não precisa. O cara acaba te entregando a bola. Você bem posicionado, ao ele tentar fazer o passe, quando está todo mundo marcado, ele acaba te entregando a bola. É o segredo do Barcelona, é o segredo do Bayern, que é esse aí. Você se posiciona bem e não precisa estar dando combate direto ao adversário. E outra coisa, Fábio, o Valmir falou uma coisa interessante. Aquilo que você perguntou para ele, o Corinthians corre mais, não é que o Corinthians corre mais. É que ele chega mais inteiro no final da partida que os outros. 32 pontos conquistados, são 12 jogos e o Corinthians tomou só 5 gols, menos de meio gol por jogo. O que você ia acrescentar, Valmir? Não, é que a gente treina muito, perde e recupera. Né? Nós estamos atacando, perdeu a bola, já dá o combate direto para você diminuir o espaço, o time adversário, ou ele dá o chutão, ele se desvencilhar de uma bola e você já recupera. O Corinthians tem muito disso, a recuperação da bola ao perder a mesma é muito rápida. Existem algumas técnicas de treinamento, em quase todo mundo, muito distantes daquilo que era quando o Miller jogava. A gente viu cara forte, sem musculação, não sei o quê. Como é o teu trabalho no Corinthians especificamente? Onde entra o trabalho específico de preparação física no time moderno como o Corinthians? Eu costumo dizer que o nosso trabalho é muito integrado, tanto a parte técnica como a parte física. Um ajuda o outro. Né? Nós temos, assim, praticamente semanalmente, ou um trabalho de força ou um trabalho de potência específico, individualizado para cada atleta. Onde o atleta sabe as séries que vai fazer, quantas repetições e qual aparelho ele vai fazer. Então, essa base que a gente conseguiu fazer na parte física ajuda muito o trabalho de campo. Então, a gente trabalha fisicamente e levamos para o campo como se fosse uma transferência daquele trabalho que foi feito. E, consequentemente, o trabalho de campo, que é feito em jogos reduzidos, em jogos posicionais, eu vou falar para você, a gente sempre trabalha utilizando a mesma ideia de jogo. Ou seja, vamos fazer um trabalho 8 contra 8, é posicionado, não é como se fazia o rachão. Cada um por si, o zagueiro joga lá na frente, o lateral joga no meio, absolutamente. Então a gente posiciona sempre nos treinos nossos, então o atleta sabe o que vai fazer. O time de cima treina igual o time de baixo. Então por isso que a gente tem muitas vezes o atleta que substitui o outro que é titular por cartão ou algum tipo assim, ele sabe o que vai fazer porque ele já treina daquela mesma maneira. Então essa ideia de jogo fixa que nós temos é que ajuda bastante. Sabe o que acontece? Inclusive variação tática? Assim, ou tem um padrão único, como é que vocês trabalham? Nós temos uma ideia de jogo, né, e a gente segue sempre os princípios que foram passados pelo Fábio. Parte de um princípio, né? Isso. Sabe, como eu trabalhei com o Valmir, já sei o que ele está dizendo. Ele corta o grupo, né? Isso. Corta o grupo e faz trabalho específico. Por exemplo, ele vai confirmar para mim agora, sem eu saber. O Jadson não faz o mesmo trabalho que o Maico e o Gabriel do meio campo fazem, não é? É. Ele faz um trabalho específico. Senão, o Carille não tem esse rendimento que o Jadson está tendo nos jogos, de alto nível. É ou não é, Valmir? Dividindo a parte defensiva com a parte ofensiva, um em cada campo, e a gente trabalha justamente o que a gente quer. Ou seja, ultrapassagem, cruzamento, finalização, já a parte de trás, né, a parte defensiva, os 4 rodando para o mesmo lado, vendo a marcação, como é que o volante sai. Então, há algum treino sem bola? Algum dia o jogador vai no Corinthians e não usa a bola no treinamento? Normalmente o treino pós-jogo, né? O treino de recuperação, que nós utilizamos
ou lá na academia, ou utilizamos a piscina para fazer a recuperação. Esse é o único dia que a gente treina sem bola para o pessoal que jogou. Agora, normalmente, o pessoal que não joga, é bola tempo. Porque hoje é muito difícil. Hoje na Europa, por exemplo, praticamente não existe o treino sem bola, né? Sempre que há uma atividade ligada à ideia de jogo com a bola. Mudou muito na nossa época, Miller, que assim, na pré-temporada o preparador físico arrebentava com o jogador, ficava 5 dias só fazendo trabalho físico, circuito de musculação, intervalado. Hoje não, hoje desde o primeiro dia a gente faz uma avaliação e já coloca a bola para o atleta, que é o condicionamento dele, ele vai ganhar, né, o posicionamento, trabalhando com a bola. Não adianta eu ficar correndo um mês inteiro fazendo trabalho físico, que quando você utilizar a bola, ele realmente não vai saber o que vai fazer com ela, ele vai sentir dificuldade. Então, a gente, como eu falei, a gente trabalha integrado, a parte física com a parte técnica. Temos diariamente reuniões para saber qual tipo de trabalho que nós utilizaremos naquele dia de treino. Isso facilita todas as partes. Isso aí era a síndrome TIM, meu querido amigo Gilberto. Mas era um outro momento. Foi uma outra. Hoje mudou, claro. Eu vou te fazer a pergunta que todo torcedor corintiano gostaria de estar fazendo aqui no meu lugar. Você sabe que nasceram 2 meninos aí recentemente no Corinthians, que a torcida tem uma expectativa muito grande. Um já está jogando, que é o Pedrinho Zumbi, que eu chamo de novo, chamou de Zumbi. Eu chamo de Zumbi. Ele ligou, falou, seu Chico, o Zumbi, ele é muito educado, Pedrinho. Então eu liguei assim, seu Chico, o senhor é muito querido, eu gosto muito do senhor, meu pai é seu fã, minha mãe também, mas Zumbi entendeu? Mas ele não para de chamar. Não, é porque ele é muito parecido com o Michael Jackson naquele clipe sabe que levanta todos os mortos lá, o thriller. Então, quer dizer, ele é parecido. Vai ver que o Michael Jackson se inspirou no Pedrinho, claro. No Pedrinho. Mas se bem que o Pedrinho é muito mais novo que o Michael Jackson. Mas não importa, ele está jogando muito. E outro jogador que a torcida está alimentando uma esperança enorme, eu pelo menos não vejo a hora que ele entre para ver se vai ou não vai o negócio. Até outro dia eu estava ouvindo o Henrique Guilherme na Rádio Transamérica, e o Henrique, e por causa disso que eu vou fazer a pergunta, porque ele fez colocou um posicionamento que eu concordo com o Barba, o nosso querido Barba, Guilherme, que é São Paulino, coitado, deve estar sofrendo do que ele é um desgraçado. São Paulino. Grande beijo para você, Barba. Que me trouxe aqui para a Gazeta, primeira vez. Ele que trouxe gente boa. Grande Barba. Brigava muito quando era jovem, que coisa, né? Ele brigava bem, que é pior. Mas é o seguinte, ele perguntou um negócio, que é o seguinte, o Pedrinho tem que jogar. Porque o Pedrinho tem que jogar e o Carlinhos também tem que jogar. Porque é jogando que o jogador vai pegar o ritmo do time. Por que o cara que esteve aqui, ele falou assim, porque o Jô e o Casinho não deixam, né? Não está deixando ele subir. Mas será que não dá para encaixar ele num banco ali e de repente colocar, Sim, o grande mérito que nós temos hoje no Corinthians é que nós temos 14 atletas da base no profissional. Né? Alguns no estágio um pouquinho melhor fisicamente, porque é muito difícil, você que citou o Casim, você pegar o Pedrinho e colocar ele numa dividida com o Casim, que é um cara já formado fisicamente, com a idade de 29, 30 anos, muito forte, ele vai levar desvantagem nessa parte. Então, o que a gente não pode é queimar etapas. Né? O Carlinhos chegou lá, vindo como campeão da Taça São Paulo, teve um problema que teve que fazer uma cirurgia do pubis, né? Perdeu um pouquinho de timing, então a gente começou a recondicioná-lo, começou a colocar um pouquinho mais de força no atleta, né? Porque eles estão em maturação ainda, eles estão com os garotos com 18 anos, é difícil você colocá-los já para jogar, então eles precisam degrau a degrau, nós não queremos queimar etapas para que chega lá, coloca o garoto numa fria, ele acaba se perdendo e você perde, né, uma qualidade como tem o Pedrinho, que é fantástico. E como é que você faz o Pedrinho manter a agilidade, mas ganhar uma condição de força, massa magra, mas que ele possa dividir com o Casim? Então, aí está a grande diferença. Como a gente fala que o atleta, a gente vai colocar força, já pensam logo que vai ficar aquele brutamonte, o cara cheio Ronaldão. de músculo, absolutamente. Fazer o que aconteceu com o Ronaldo lá grandão, na Holanda. Né? Absolutamente. Né? A gente precisa preservar o que o atleta tem de melhor, ou seja, agilidade, habilidade, a mudança de direção. A força no atleta de futebol serve para ele ter o melhor arranque, para ele saltar mais, para ele mudar de direção mais rápido. Né? Equilíbrio, estabilidade. Não é para o cara ficar fortão daquele tamanho.
Então, nós temos o cuidado justamente de pegar esses garotos que sobem da base, estabilizá-los, ele ter um ganho de força. O Pedrinho já melhorou bastante a nível de força, né? E você vê que ele está melhorando a cada vez, a cada treinamento que a gente tem, a cada jogo que ele entra, ele vai ganhando um pouquinho mais de confiança, mais maturidade, para que daqui a um tempo ele seja titular e vá lá para cima. O Heleno inteligente, como citou o Ronaldo. E o Ronaldo teve muito problema de lesão, né? Tem a ver essa tentativa de dar força no jogador. Nós estamos falando de 15, 20 anos atrás, não tem a tecnologia, tudo que se conhece hoje. Imagina, até medicamento, tudo. Tem a ver as contusões do Ronaldo, no seu modo de entender, a série de contusões que até diminuiu o que ele poderia ter conseguido, apesar de ter conseguido muito. Tem a ver com essa maneira como foi feita essa força? Então, eu conheci o Ronaldo na época de Cruzeiro, ele era bem fininho, né? Depois ele foi para a Europa, ele já começou a encorpar um pouquinho mais. Eu tive a felicidade... Encorpar um pouquinho mais? Não, ele virou um atleta. Na época de Barcelona ele já estava muito mais forte do que quando ele foi para o PSV. Lá na Holanda, né? Foi... Exatamente. E eu tive a felicidade de trabalhar com o Ronaldo no Corinthians em 2009, quando do retorno dele para o Brasil, né? E a gente... E qual é o teu diagnóstico? O que você acha? Teve a ver? As condições têm ligação? Eu acho que sim, porque ele cresceu bastante, né? E dizem que aquele problema que ele teve justamente no tendão foi do músculo ter ficado muito grande, ter tracionado bastante e ter o tendão não suportado ali, né? Mas eu não cheguei a entrar em detalhes com ele. O Ronaldo foi fantástico com a gente, porque tudo que a gente passava para ele a nível de trabalho, ele fazia. Era até um exemplo, né? Porque normalmente... Esse Ronaldo depois da volta, já o ídolo mundial. Isso, esse Ronaldo 2009, 2010 no Corinthians, né? Aí depois, quando ele parou, aí ele cresceu bastante, né? Dos lados, né? Cresceu para os lados, que nem eu estou crescendo para os lados. E eu tenho mais uma colocação, ou várias, né? Que o Valmir dá uma aula para todos nós. Deixa eu fazer uma perguntinha para o Valmir, porque a gente não tem oportunidade de conversar muito com o Vladimir, porque o Vladimir é um cara muito de bastidor, de ficar dentro do clube, né? A gente vai lá no Corinthians, mal vê ele, às vezes, está lá dentro com o pessoal. E eu queria te fazer uma pergunta antiga já, que eu te vi outro dia lá no Corinthians, eu te vi lá, mas não esqueci de fazer a pergunta. Eu passei campeão em 2015 e tudo, né? Então, eu quero te perguntar o seguinte, se o Ronaldo fosse convocado pelo Dunga para a Copa de 2010, ele acabou chamando o Grafite. Você acha que ele poderia entrar e jogar na Copa normalmente ou não? E se isso afetou o Ronaldo psicologicamente e apressou um pouco o encerramento da carreira dele? Existia sim um zoom lá com a gente que ele estava sendo observado para ir para a Copa do Mundo, né? E foi o gancho que a gente teve para pegar e... Vamos, Jonas, você precisa cuidar mais, porque estão de olho em você. Eu acredito que 90 minutos, talvez não, mas uma boa parte da partida ele estaria. E outra, né? Entre aspas, sem o trocadilho, é um jogador de peso. Um jogador respeitado no mundo todo. Faltando 15 minutos entre o Ronaldo, os caras, opa, era aí, né? Que a gente viu que ele fez aqui, né? Que ele fez aquele jogo contra o Santos, aquela coisa do cara, o Miller, né? O cara que veio na curva, né? O cara que veio antes, aquele gol no Fábio Costa. Sim. Aí ele falou, como é que não? Eu fiquei olhando ele o tempo inteiro, ele estava se adiantando. Aí o Fábio Costa não percebeu o que ele viu. Quando percebeu, já estava lá dentro. Então, quer dizer, é um negócio, não é nada, é um cara diferente, pô, é um cara que inventa uma situação, né? Pois é, o diferencial foi bem lembrado pelo Chico, né? Eu acho que esse processo em 2009 e 2010 fez com que o Ronaldo se motivasse, além da motivação de ser estrela no Corinthians, né? Mas essa perspectiva, né? Mais uma burrada feita pelo Dunga. Propõe aqui à mesa que esqueçamos Dunga e esqueçamos Felipão. Aliás, uma pedra em cima dele. Aniversário do 7-1. Ô, Miller, como é que você mudou o seu físico daquele jogador rápido, de explosão, dos menudos, para o craque do Palmeiras, que era o cara que tocava a bola, que criava jogadas? Como é que foi esse processo, já que não tinha tecnologia de hoje, né? Posso fazer um preâmbulo? Quando eu vi a primeira vez o Miller em campo, ele e o Silas, porque o Cilinho botava... acho que foi o Mário Travalini primeiro, depois foi o Cilinho, não é isso? Não, o Cilinho já.
Aí botava um com a camisa 7, outro com a camisa 8. E depois no outro jogo trocava. E não dava para você distinguir muito bem. Ele falava assim, sabe que a gente falava? Era setor de São Paulo, falava assim, ó, tem 2 índiozinhos aí no São Paulo que eles estão fazendo miséria. Aí quando eu vi a primeira vez, eu me lembro, era um jogo à noite, meio de semana à noite, lá no Morumbi, eu vi o Miller, eu achei ele lento. Nossa Senhora, acontece. Ele estava aquele jogando de meia direita. Eu achava que o Casimiro não sabia da passe. Eu achava que o Casimiro não sabia da passe. Eu uma vez discuti, não, o Casimiro não sabe passar bola. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Agora que você falou que você achava o Miller lento, eu me desculpo um pouquinho. Mas também vou acrescentar. A primeira vez que eu vi o Pelé jogando, achei lento também. E aí, Miller? Olha, Flávio. Mas fica sossegado que eu também achei que o Dentinho era melhor que o Neymar. Tudo então bem. Eu também. E aí, Miller? Eu sempre tive uma coisa comigo no futebol que eu carreguei por toda a minha carreira, que a cabeça joga tanto quanto os pés. Eu estava falando do lado psicológico, é importante mesmo. E eu jogava na Itália, no primeiro ano de Torino, e eu te falei essa história, o Didier Raditi, ele chegou para mim e disse assim, você sabia que você é um foreign class? Um craque? E eu olhei para ele assim, disse, não sei. Ele disse, ó, você é até melhor que o Careca, que está no Napoli e é atual campeão italiano. Só que você não coloca em prática a tua genialidade. Virou as costas e saiu. Aquilo foi como uma bomba no meu coração. De lá para frente, eu sempre aliei a técnica com a velocidade, por isso que eu cresci muito, né? E quando eu cheguei no São Paulo, Palmeiras, aí Santos, eu já colocava a técnica e a velocidade. Eu criava, poucos atacantes sabem disso. Eu criava o meu espaço para poder explorá-lo e dar o tapa de primeira, que eu sempre dava tapa de primeira, para deixar a bola passar, de letra. O Valmir se lembra muito bem disso no Santos. Né? Tem uma coisa impressionante, que quando nós fazíamos as avaliações no Santos, com o Miller, nós fazíamos a avaliação de velocidade com e sem a bola. Ele era tão veloz com a bola como sem a bola, que é coisa difícil, que às vezes o jogador ele perde a coordenação da passada e dá um tapa mais na bola e não consegue chegar lá. E o Miller não, ele carregava a bola junto ali do pé e tinha uma velocidade. Mas esse é o ponto violenta. Da genialidade. É o que diferencia o craque do jogador. E tinha uma coisa também, Flávio, que o Rosan estava com a gente no Santos e tinha aquele aparelho do Cybex. Voltou para lá agora, né? Exatamente, voltou, né? O grande Rosan. O Cybex, aquele aparelho foi muito importante na minha carreira. Porque no Santos, às vezes eu não treinava com o Valmir, mas eu treinava no Cybex. E aí eu entrava no campo e já entrava voando. Vamos ver como é que foi a repercussão pós-jogo lá no Corinthians. O Corinthians venceu mais uma, mas não significa que tenha sido um jogo fácil. Pelo contrário, nos 45 minutos iniciais, o time de Campinas, a Ponte Preta, fez jogo duro. Somente aos 46, nos acréscimos, é que o Corinthians conseguiu abrir o placar. Muita calma e muita paciência foram decisivas para esse gol ainda na primeira etapa. É o segundo jogo já, né? Botafogo veio com essa ideia também. Na partida anterior, 1-0, fizemos o gol no segundo tempo, com o Jô perdendo o pênalti antes. Continuamos rodando bem a bola, procurando o momento certo para infiltrar. É uma estratégia que a gente sabe usar bem quando vai jogar fora e que os adversários também pode acontecer por suas características de fazer isso. O que o Kleina fez hoje é o que foi feito no Campeonato Paulista. O Jadson, jogador de meio de campo, saindo para marcar o Arana. Quando a gente confirmou a escalação, já sabia que a ideia de jogo era para jogar no nosso erro. E quando o adversário vem assim, você tem que ter paciência, rodar bem a bola e ficar com ela. Ainda na entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, o técnico corintiano comentou sobre a atuação de um jogador em particular. O goleiro Cássio, que mais uma vez foi decisivo. Defendeu pênalti, fez defesas importantes. E, na opinião do técnico corintiano, merece uma chance na seleção brasileira. Merece, está fazendo por merecer. Claro que o nosso país tem ótimos goleiros, mas o Cássio também está entre esses ótimos goleiros. O Cássio não é importante só de agora, é importante desde 2012, quando chegou, virou titular e conquistou já tudo isso daí, o que ele fez na Libertadores Mundial. O ano passado deu uma caída, a gente já falou sobre isso. Voltou esse ano centrado, trabalhando muito, concentrado. E está sendo muito importante, principalmente para os jovens. Agora o Corinthians foca as atenções no duelo da próxima quarta-feira, no Allianz Parque, contra o Palmeiras. É o duelo dos invictos, o derby dos invictos. De um lado o Corinthians, que ainda não perdeu neste Campeonato Brasileiro. E do outro, o Palmeiras, que não perde no Allianz Parque há mais de um ano.
nós temos que chegar do jeito que nós estamos. Não jogar nem menos, e se possível, não jogar menos do que vem jogando, e se possível jogar mais. Vai ser um jogo de muita concentração, né? De saber explorar. Taticamente, o Cuca arma a equipe dele muito de acordo com o adversário, né? Não sei o que ele pensa do nosso time hoje, mas a gente vai bem preparado para lá para fazer um grande jogo. O Valmir, o Carille toda hora fala, nós estamos projetando jogo a jogo, nós estamos projetando jogo a jogo. Consegue ainda isso? Porque aí começa aquela história, está invicto, 100 e não sei quantos dias sem perder, está batendo recorde, alcançou o time do Tite, acho que de 2015, e vai indo. Dá para tirar isso, para continuar nessa história de jogo a jogo? Dá. A gente sempre conversa a respeito disso daí, né? Logo no começo da temporada nós planejamos uma coisa, nós vamos fazer passo a passo, jogo a jogo. Sim, todo mundo concordou, então a gente faz o jogo, não pensa no próximo adversário. Então é só nesse, o estudo é completamente direto nesse adversário. Então você pode ver que a gente teve a Ponte Preta, não se falou de Palmeiras. Só depois do jogo da Ponte Preta que a gente começa a ter o estudo do Palmeiras para ser o próximo adversário. Até porque, Flávio, a maioria dos treinadores hoje, qual a conta que eles fazem? Que eu acho errado, tá? Nós temos 3 jogos nesses 15 dias, 3 jogos, 9 pontos, de 9 chegar a 6, empatar 1 ou perder, tá tudo certo, tá dentro da média, quer dizer, jogo a jogo é muito melhor. É isso aí, porque na disputa por pontos corridos, cada jogo é uma decisão. Claro. Cada jogo está valendo agora e lá na frente. Exceção feita a Valmir, que eu não vou perguntar por uma questão de ética, eu sei que ele não vai responder. Por um. Se o Palmeiras perder para o Corinthians na quarta-feira, acabou para o Palmeiras? Não alcança mais? Olha, Flávio, eu acho que o Cuca, ele está usando o Campeonato Brasileiro para formar uma equipe para Libertadores. Não estou dizendo que ele está errado. Eu acho que o Palmeiras dificilmente vai conquistar alguma coisa nesses 3 campeonatos. É claro que um jogo de mata-mata ele é diferente dos pontos corridos, né? O mata-mata é que nem pênalti, é momento. Sim. Se estiver bem naquele momento, você vence o jogo, mesmo estando num momento ruim. Então, acho que o Palmeiras tem tá nesse dilema. No brasileiro, vai tropeçar. Eu acho que dificilmente o Palmeiras vai alcançar o Corinthians. Agora, tem que abrir o olho, porque se não abrir o olho, não vai ganhar nenhum desses 3 campeonatos que está disputando atualmente. O Palmeiras tem 19, o Corinthians tem 32, ou seja, 13 pontos, para 16. Acabou, Miller? Acabou. Perder, acabou? Acabou. Título acabou. Até porque um time que tem uma regularidade como o Corinthians, é difícil você pegar. Nazi. Não, e outra, né? A gente está aí chegando ao final do primeiro turno. O que é o segundo turno, né? Faltam 6 jogos para acabar. Então, o segundo turno, o que acontece? Os jogos são mais difíceis. Quem está lá embaixo não vai entregar a derrota à toa. Então, o que o Corinthians está fazendo, inevitavelmente, a não ser que aconteça uma grande surpresa, que eu torço para quem não, viu, Chico? Imagina. E tem os retardatários, né, vamos dizer assim. Isso. Não é uma corrida, no meio está o Flamengo, está o Grêmio, o Santos passou hoje. Chico, 16 pontos, acabou? O Palmeiras não chega no Corinthians se o Corinthians ganhar na quarta-feira? Não, gente, não é assim não. O campeonato de pontos corridos não se pode... Agora falando sério. Tá pipocando, Chico? Não estou pipocando. Eu estou falando da realidade. Ainda tem mais então, faltam 6 jogos do primeiro turno, certo, Valmir? E depois ainda temos... segundo turno inteiro. 24 jogos. 24 jogos. Então, o total dá 24 jogos. Sim. Então, é lógico, a gente como torcedor fica tirando sarro um do outro, tal, na base da brincadeira. Mas falando sério, o Corinthians não ganha nada. O Corinthians não ganha nada. Então, vai entrar quarta-feira no Parque Antártica, diante de um Palmeiras precisando vencer, porque perdeu hoje, daqui a pouco a gente vê. Parque Antártica, você falou? Parque Antártica, desculpa, é no estádio W Torre. O estádio W Torre vai estar lotado. 40 pessoas, todos os palmeirenses lá no estádio W Torre. Quer dizer, aí, porque o Alberto Helena me proibiu de falar de arena. Não fala mais Allianz Parque. Não, é estádio W Torre, é da W Torre o estádio. Então, quer dizer, é duro você jogar lá. Isso é uma maldade. Não é maldade, não, senhor. É realidade. Outro dia eu estava conversando com o mestre e eu corrigi o mestre. O mestre falou, é uma jogada ensaiada. Eu falei, mestre, desculpa, não é jogada ensaiada. É jogada treinada. Ensaiada é quando você combina com o cara. Né? Então eu vou no show do Nazi.
E aí, Chico, você vai fazer uma participação. Você entra no final da música e tal. Então já sei a hora que eu vou entrar. Você me dá a letra e tal. Isso aí é um ensaio. Estamos fazendo um ensaio. Agora, treinada, jogada treinada é outra coisa. Jogada treinada você faz sem o cara saber. Existe uma terceira, Chico. Qual é a terceira? Combinada. Combinada. Helena, e aí? Tem a combinada. O Chico acha que não. Para você, se o Palmeiras perder na quarta-feira, não chega mais no Corinthians? 16 pontos. Difícil, não é? Difícil. Eu acho que o Corinthians, se ele continuar nesse diapasão, na metade do segundo turno ele já é campeão. O Celtic. Com 5 rodadas. O Celtic que ganhou o campeonato escocês com 15 rodadas de antecedência. Por aí, o Bayern também outro dia. Mas, Valmir, 88,9. Só para completar, se você me permite. Eu acho que o Palmeiras tem que definir o seu time. Ele tem que usar esse campeonato brasileiro exatamente para disputar a Libertadores, sabe? Ele tem que definir um time, jogar com o mesmo time, que esse é o grande segredo do Corinthians. Porque, sabe por quê, Helena? É verdade o que você está dizendo, Flavinho. Muda muito o time do A gente está cansado de ouvir o Palmeiras tem o melhor elenco, mas não tem um time. Exatamente. É um time tímido. Hoje, o jogo de hoje contra o Cruzeiro, o jogador dá aquele passe, vou te dar o passe. Espera a bola, que está chegando. É o jogo combinado que você falou aí. Valmir, 88,9 é um absurdo, é fora de qualquer padrão. Com 70% é quase impossível o time não ser campeão. O Corinthians tem 88,9. Ou seja, vocês sabem que o time vai cair? Você acha que isso aqui é possível de... Vocês conversam com isso sobre os jogadores? Não, a gente não toca no assunto porque a gente não está preocupado com estar invicto a tantas partidas e obrigação. O combinado foi o seguinte, nós vamos chegar lá em cima, faltando as 10 últimas rodadas, a gente vê o que faz. Então a gente nunca comentou em o Corinthians vai ser campeão, o Corinthians vai ser... Absolutamente. Eu acho que um dia, né, uma partida vai ter uma oscilação. Isso é impossível você manter. Isso está muito alto, né? Porque então... também o Corinthians não tem um grande elenco. Isso. Ele tem um time mais definido e tal, mas tem poucas Quando você falou 14 meninos da base, são meninos da base. Meninos da base, exatamente. Então a gente tem que estar preparado justamente para essa oscilação. Né? Um dia que der uma escorregada em um jogo, a gente saber que o caminho, a linha de trabalho que a gente está fazendo é a linha correta. E a gente não pode se assustar porque... vão tirar tudo dentro do armário, né? E vão jogar, tá vendo? Falei para vocês que o time não era tudo isso. Então a gente não pode ficar com medo de enfrentar as coisas como elas são. Então vai ter uma oscilação normal e a gente vai continuar a nossa batida. Nós vamos mostrar agora o lance Lucas Cola, mas é impressionante como os caras arrumam um gol contra a Ponte Preta para ter lance Lucas Cola. É inacreditável, cara. Eu só não sabia qual, né? Falei, qual dos gols do Corinthians vai ser o lance Lucas Cola de hoje? Flávio, mas foi o gol do jogo. E foi um gol bem participação nenhuma. Não, eu imagino. Né? Olha, o lance Lucas Collor é mais um gol do Jô. Aliás, o Jô, ele já é o garoto do Lucas Collor, né? Nossa. Impressionante. É que ele fez muito gol decisivo. É o Mister Lucas. Foi realmente uma jogada muito bem trabalhada. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lucas Collor. Gol do Jô, o gol Lucas Collor. Gente, vamos pro Palmeiras, né? O adversário do Corinthians. E depois nós vamos falar de Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras perdeu de novo. No Mineirão, Thiago Neves chutou praticamente sem ângulo e fez 1-0 para o Cruzeiro diante do Palmeiras. Já no fim do primeiro tempo, Lucas Romero arriscou de longe. O volante Hudson desviou de cabeça no meio do caminho e marcou o segundo da Raposa. Depois do intervalo, Roger Guedes cruzou na medida para William Bigode diminuir o marcador em Belo Horizonte. 2-1. Quando tudo parecia definido, Elber fez ótima jogada individual e precisou chutar 2 vezes para dar números finais à partida. Cruzeiro 3, Palmeiras 1. Bom, tá bom que o Cruzeiro jogou bem, tá bom que houve falhas, o Luan, né, 2 lances muito mal, mas tá zicado também, hein? Esse terceiro gol, a bola bate no goleiro e volta no pé do cara. Eu vou dizer uma coisa. O técnico dele é novato, sabe? Ele acabou de ser jogador, ele começou a ser treinador agora. Pô, caiu, né? Não, sabe o que acontece? Vocês não vão lembrar. Num tal de Benedito. Benedito era um centroavante negão de São Paulo.
lá nos anos 50, ruim pra diabo. Mas aí, num jogo contra o Corinthians, São Paulo estava perdendo o jogo 2-1, ele vai na linha de fundo, exatamente em cima da risca, quase perto do pau de bandeirinha, e ele bate na bola, ela vai em direção ao gol, o goleiro era o Gilmar, não era o Zé Nogueira, né? Qualquer um. Zé Nogueira. E a bola entra no ângulo, cara. Aí, e o que você quer dizer com na isso? Gazeta Esportiva dizia assim, gol espírita, o famoso gol espírita. Foi o que fez o Thiago Neves. Gol espírita, ele estava lá quase em cima. Os espíritos ajudaram, o espírito Luan, o espírito Fernando Prado, ajudaram pra caramba. O espírito de porco também ajudou. O espírito de porco. O Luan ficou torcendo, o chuta logo, chuta logo. O espírito de porco, não. O que está acontecendo com o Praz, na opinião dos amigos? Ele está abaixo, a gente sabe que ele é um belo jogador, falou-se em seleção, e ele tem falhado com alguma constância. A fase do ano passado já passou. Futebol é momento, eu sempre digo, treinador vive de passado, jogador vive de presente. Eu sou bom jogador, mas eu tenho que provar que sou bom todo jogo. Como o Valmir está dizendo, o Corinthians está bem, mas tem que provar quarta-feira que continua bem. Então o Palmeiras hoje, como a gente fala, é um grande elenco, elenco dos milhões, etc., mas para por aí. Dentro de campo, na praticidade, Flávio, tá ruim. O time tá jogando mal mesmo. Olha o zagueiro Luan aí, o que ele fez. O primeiro gol do Thiago Neves sem ângulo, bola saindo. Poxa vida, abre a asa, dá um carrinho. Ele só faltou pedir assim, olha, por favor, vou te beijar, você chuta pro gol, quer dizer. Então, Miller, o zagueiro não pode ser delicado. Como é que é a frase? Essa abundância de técnico jogadores. Vive de passado, jogador vive de presente, é isso? Sim, por que por exemplo, o João Santana treinou os times do Rio 200 mil vezes, por quê? Ah, você fez um bom trabalho há 3 anos atrás, 5 anos atrás, vive de passado. Agora o jogador não. O momento do jogador que vai fazer ele chegar na seleção brasileira, ser vendido para fora ou renovar seu contrato. Essa abundância no elenco, muita gente, isso é bom, mas não tira um pouco um foco dos jogadores? Não, eu acho que o Cuca, ele tá assim meio que perdido. Em que sentido? Cada jogo, jogou o Luan, depois entrou o Keno. Quer dizer, essas mudanças, Fábio, porque ele não tem um time definido na cabeça. Então, ele está tentando achar esse time. Está tentando achar esse time, porque ele tem Libertadores, que é o grande sonho da torcida do Palmeiras. Então ele está tentando no brasileiro fazer as avaliações. O Rafael Veiga entrou hoje no segundo tempo, quer dizer, ele está tentando achar um time para dar sequência na Libertadores, né, que é o grande... Eu acho uma doideira você tentar planejar Libertadores. Sinceramente. Planejar jogo, torneio de mata-mata é uma doideira. Que é um jogo diferente. Não, mas então, por isso, quer dizer, vamos supor que o Palmeiras pegue o Barcelona de Guayaquil, faça uma bela partida, faz 2-0, bola na trave, o goleiro pega tudo, no final o Barcelona de Guayaquil fez um gol. O Palmeiras ganhou do Barcelona de Guayaquil dentro do normal. 2-1 aqui. Está eliminado. Exatamente. É duro, né? Isso aí, quer dizer, é complicado planejar isso. O mata-mata é uma coisa especial. É muito aleatório, né? Muito aleatório. Entram elementos que você que não estão tão presentes no futebol normal. Claro. Um gol espírita, inclusive. Um gol espírita. Tudo. Agora, é preciso definir o time, independentemente se vai ser disputa de Libertadores ou Brasileiro, Copa do Brasil, o que seja. É preciso definir um time. O São Paulo se estrepou com isso, por não ter feito essa opção. O Palmeiras está tendo dificuldade por causa disso. O próprio Flamengo teve esse problema há um bom período atrás. O Atlético Mineiro teve esse problema. Quer dizer, que são os times, eu estou falando dos times que os elencos badalados. Claro, né? Claro. E o Grêmio, de uma certa forma, definiu rápido, né? Exatamente. E aí agora foi a grande vantagem do Grêmio. Mas, Flávio, só uma coisinha. Eu acho que na verdade, a partida de hoje, realmente 2 jogadores do Palmeiras foram muito mal. Muito mal. O Praz, que não atravessa uma fase boa. Tudo bem que o gol foi espírita, o cara chutou sem ângulo, é verdade. O mestre estava do meu lado, nós vimos. E ele falou isso na hora, foi um gol espírita. O cara não tinha ângulo, de fato não tinha. Agora, se o Praz fica em pé e não ajoelha, porque ele pensou que a bola vinha rasteira, ele quis adivinhar onde a bola ia, ele fica parado, encostado na trave, ele pega a bola. Pelo menos espalma a bola. A bola gente, eu cheguei aqui... E o Luan falhou no gol do Elber.
Nós falamos dois gols, o Leão falhou. Ô, Chico. Por quê? Porque manda ele dar o combate. Eu não acho que esse menino Luan tem que dar o combate. Porque ele é fácil de driblar. Ele chegou agora, hein? É só dizer, ele estava machucado e tal. Exatamente. Tá começando agora. Ele é fácil de driblar. Você pega o Miller. Ele pega um zagueiro desse, ele faz um inferno. Mas não tem nenhum Miller por aí. Eu cheguei aqui hoje e encontrei não pode mandar esse cara dar o primeiro Ribeiro em pranto. Tem que ficar na sobra. Chorava copiosamente, falando assim, roubaram o Palmeiras. Meu Deus. Eu não sei se é mimimi, não sei se é ou não. Então vamos tirar a dúvida. O Palmeiras reclama de 2 pênaltis. O árbitro era o Péricles Bassol, que não sabe ver televisão. Ele estragou o Campeonato Pernambucano, que ele não Essa jogada aí, Flávio, isso é pênalti ou não? Esse pênalti claro aí, Flávio, eu lembrei de você hoje. Que tem o boneco de simbólico ali atrás, na linha de fundo ali. Que não fez nada, olha lá. Ele poderia estar dando pênalti ali, ó, na linha de fundo. Não, demais. Por que ele não deu pênalti? Foi pênalti claro no Roger Guedes, olha lá. Senhores, foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Miller, pênalti, pênalti claro. Não, Chico. Olha, eu acho que não. Valmir. Ele não disputa a bola. Ele vai no jogador. Ele vai no corpo do Roger Guedes. Ei, Valmir, não é, Valmir? Ele nem olha pra bola. Ele não olha pra bola. Eu não daria esse penaltíssimo. Pelo amor de Deus, ele pega o cara antes da entrada da área que ele já e derruba de vez dentro da área. Eu acho que na hora que ele encosta o cara se joga, não? Só tô jogando, só tô Não, sempre tem. O atacante, Flávio, sempre vai valorizar. Mas o jogador do Cruzeiro fez pênalti. Você pode ver que ele não vai na bola, ele ataca o Roger Guedes. Olha, eu recebi igualzinho do Arana no shake. Se você parar um pouco para pensar... Não, do Arana para mim não foi pênalti. Eu recebi na rede social uma imagem do boneco lá do vaso, aqui do lado, e o Roger Guedes caindo escrito assim, olha a posição deste. e colocando, eu achei sensacional. Foi o primo que mandou, né? O outro choro. Beleza, primo. Gente, a maioria olha a posição do juiz. A maioria achou que foi. Então, olha. Isso é brincadeira. Ele está absolutamente Léo, de frente. Foi pênalti, foi, Miller? Não, para mim não. O cara agarrou lá. Esse agarra a Helena já vi que foi. Pro Nasa. Agarrou, pô. Pelo amor foi ou não? de Deus. Não. Pro Chico? Eu acho que foi. Foi. Valmir? Não. Esse não. Penaltíssimo eu também não daria. Olha lá, a posição do juiz é que me intriga, rapaz. Já que a nossa Anitta colocou o óculos, é sinal que olhou como povo. Os dois a Anitta que tá feliz com o nosso time? Para, Miller, nem vamos falar sobre isso. Primeiro foi ridículo que o Roger tentou se safar de todo jeito, foi pênalti. E esse... Não, o cara pode agarrar assim. Pode. Pensa que tá namorando na esquina. Vocês viram que pelo menos deu discussão. Pelo menos deu discussão. Então, sabe, também não eu não vi direito porque eu tô falando com o meu irmão que tá me escrevendo, que é São Paulino, e tá muito triste, Miller. Tá muito triste. Ver o que... Deixa eu chamar as fotinhas. Deixa eu ver o vestiário do Palmeiras. Na volta, claro que você nos mostrará as fotos dos nossos queridos telespectadores e vídeos. Vamos lá. Pelo menos 3 dos gols que nós tomamos eram gols que nós podíamos ter evitado, nós, coletivamente. Né? Fizemos as escolhas erradas e acabamos sendo punidos. Mas hoje, mais um gol em cima da hora também, mas ali buscando o resultado. Então, é difícil fazer um gol, é muito trabalhoso e a gente está não dando tanto trabalho para o adversário na construção do gol, como aconteceu no último dia lá em Equador e hoje aqui também. A responsabilidade da derrota é minha, a culpa é minha, não adianta jogar aqui responsabilidade em jogador nenhum, sou eu que escalo, eu que escolho quem vai jogar, não ganhou, quem tem que pagar a conta sou eu e eu sei que futebol é assim, então a responsabilidade é minha, espero ter uma melhor sorte no jogo de quarta-feira. Os últimos 6 jogos nós havíamos vencido 5 e perdido para o Santos uma partida que jogamos bem, mas perdemos. Hoje, mais uma derrota, você tem que administrar. Se cada jogo que você perde, você for achar culpado, você tem que ter 350 jogadores. Agora a gente vai avaliar o que podemos fazer diferente para o jogo de quarta, em termos de postura, em termos de opção também. Às vezes você pode pensar em mudar alguma coisa. Isso nós vamos avaliar internamente com a comissão técnica até quarta-feira.
Quarta-feira o Corinthians e Palmeiras, nós vamos projetar esse jogo já. Anitta, fotos, vídeos? Vamos lá, meu irmão brigou comigo, disse que o outro também era pênalti, que eu fui. Gostou da gargantilha da... É o vestido isso, viu, Alberto? Não é bonitinho? Isso aqui é um truque, é uma mentira, é o vestido mesmo. É verdade. Vamos lá, então vamos na ordem aqui. Naldo tá com a afilhada dele, a Isabelle, e também a esposa Vilma. Eles são de São Miguel Paulista, São Paulo. Corintianos. Ai, Corinthians. Ainda bem que a filha puxou a mãe, né? Ela... É a filhada, Chico, pelo amor de Deus. Parece o Léo Jabá, o rapaz. Parece o Léo Jabá. Parece o Léo Jabá. Essa moça não é a mãe. Eu que sou filha de pais separados, sei como isso irrita, viu? Olha, Isabela, de Itaim Paulista. Vamos lá, Isabela. Ei, Laia. Vamos lá. Redonda. Eu sou a Bela, queria fazer uma pergunta para o Miller. Miller, muitas críticas em cima da diretoria, muitas críticas em cima dos treinadores que passam pelo São Paulo. Você que vestiu essa camisa representa mais do que ninguém. Você acha que os jogadores não estão dando o respeito o suficiente que essa camisa merece? Você acha que eles não estão sentindo o peso dessa camisa? Muito obrigada. Não, às vezes não é nem sentir o peso, né? É não assumir o peso. Boa. Né? Eu acho que o Cueva é uma prova disso, né? Falei com você já sobre isso. O Cueva não quer jogar mais no São Paulo. Tirou o pé totalmente. Não foi pro jogo hoje. Por que não foi pro jogo hoje? Tá com dengue? Tá com gripe? Quer dizer. Então acho que o jogador ganha muita grana, vai pro choque. Não, amigo. Responsabilidade não tem que ser nos mais novos da base, Flávio. Tem que ser nos mais experientes. Estão ganhando muita grana. Elton Ney, Cueva, tem que ir pro jogo, independente de proposta. Se tem proposta, tudo bem, daqui a pouco vai. Mas enquanto não vai pro jogo. Pega o peso da camisa do São Paulo, que é muito pesada, tem muita tradição, e vai assumir a responsabilidade e vai ajudar a equipe a sair desse buraco aí, meu. O Rodrigo Caio tá praticamente vendido pro Zenit. E foi pro jogo. Foi pro jogo. Então, quer dizer... Esse cara é o cara que merece respeito. Isabela arrasou no vídeo. Obrigada, viu, Isabela? O Beto com o Juan, eles são da Vila Formosa, aqui de São Paulo. Vovô, que coisa mais fofa. Agora eu vou com o Sérgio, ele é da Vila Carrão, São Paulo é vídeo, vamos ver. Boa noite, amigos da Mesa Redonda. Eu queria fazer uma pergunta ao Chico Lang. Chico, qual os pontos mais fortes desse Corinthians de hoje? Valeu, obrigado. Meu amigo, o ponto mais forte Pergunta do Corinthians... difícil, hein, Chico? É a organização, né? A organização, tática, técnica. É a nossa camisa, o nosso brilho, a nossa torcida, a nossa garra. É nóis. E mais uma coisa muito importante. A torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está dando um show de paciência. Porque, vou te contar uma coisa, É verdade. Parece que eles treinam até a torcida. Que praga, cara. A torcida vai lá treinar junto. Os caras nada. Eu falei, começa a vaiar, nada. Não vai. Aquele jogo do Bahia, que foi 3 pro Corinthians, aquele jogo eu falei, não é possível, o Corinthians não tá jogando nada, 20 primeiros minutos, o Corinthians não fez nada, não passou do meio campo. Eu falei, hoje vamos perder do Bahia. De repente vai sair o primeiro, sai o segundo, sai o terceiro. E aí a torcida explode. Ninguém vai, ninguém xinga, nada. Então a torcida também tem ajudado muito. Verdade. A torcida do Corinthians amadureceu. E está ajudando o time demais. Então eu louco com a Vainha. Bahia que hoje descolou um empate, né? Parabéns ao Bahia. Cleves, não sei se é assim que fala, com a esposa Adriana e o filho Cadu, eles são de São Bernardo. Filha, na arena, olha que família feliz. Ai, gente, jura que eu vou ter que falar Itacoaquecetuba? Será que eu consigo? Cristiano, Itacoaquecetuba, São Paulo, consegui. Sim, lógico. Cadê? Aí... Olha o Flávio lá atrás, congelado. É nós, né, Flávio, lá? É você, Flávio, congelado. Lucas e Miguel, eles são de Santo André. Meu Deus. Só nós hoje, hein? Só camisa nossa lá. Vai ser o campeão. O Henrique, filho do Fagner. E o Lucas Santos, que é daqui de São Paulo. Deixa eu ver. As crianças estão felizes, o futuro está bem, né? As crianças, os adultos, os velhos, os avós, tudo, né? Todo mundo tá nada tá que tá, impressionante. A torcida está aumentando, né, Flávio? Outro dia, eu para encher o saco, lógico que eu adoro provocar os outros, né? Eu tenho esse dom desde garoto, né, de provocar. O professor mandava eu sair da aula, dava uma resposta atravessada. Mas enfim, deixa pra lá. Eu falei que a torcida do Corinthians hoje não é mais 35 milhões. Subiu para 40 milhões, 45 há muito tempo. Sim. E aí saiu uma pesquisa. Acho que foi do Datafolha. E indicou que realmente aqui na região de São Paulo, Paraná, a parte sul. A parte sul, sudeste, né?
São Paulo está na região sudeste. A torcida está batendo nisso mesmo já. Gente, pra vocês terem uma ideia. Falando em provocação, vamos pro Mesa Quadrada. Que a vitória vai trazer novas gerações. Chegando mais um Mesa Quadrada na sua telinha. Alô, galera! Bate a mão e bate o pé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Mesa Quadrada. Essa época do ano, férias no futebol europeu. E tem aqueles jogos bacanas, né? Comemorativos. E olha o que o Ronaldinho Gaúcho fez. Sou craque da placa, tipo exportação. Swing brasileiro, miscigenação. Sou craque da placa, tipo exportação. O Ronaldinho Gaúcho, mesmo tendo parado de jogar bola, é um mito, lenda, gênio, bruxo. E bonito, né? Parece um predador, assim. Aqueles dentes tudo bonito. E não só o Ronaldinho, que joga nos Masters do Barcelona, faz sua arte nas férias, como também o Paulo Dybala, jogador argentino da Juventus, que conseguiu esta proeza. Dá uma olhadinha. Ô, Codorna! Codorna! Nada a ver, o cara não vai entender nada. Você não sabe, mas o apelido do Guilherme é Codorna, porque ele anda igual uma codorninha, assim, ó, peitinho estufado. Andava, não ando mais, tá, cara? Anda assim. Não é só isso não, meu querido Lucas Moura, da 25 de março, tá? O nosso querido Chico Lang também tem o seu apelido que ele revelou no Mesa Redonda semana passada. Meu apelido no colégio, que eu tinha o cabelão comprido, era bunda de frango. Pra você ter uma ideia, porque o cabelo vinha, eu fazia os rabos de cavalo, caramba. Os caras me chamavam de bunda de frango. Os caras, bunda de frango, eu passava direto. Então, mas eu tô dizendo o seguinte... Você nunca falou tal, não. Senão você tava até hoje. Senão eu ia apresentar o Chico Lang. Você passa recibo, aí ferrou. Aí a gente ficou curioso, né? Se o Chico é o cabeça de galinha, rabo de galo, pá. Quais os apelidos dos astros do mundo do futebol? Hein? Alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Estou morrendo de vontade de você. Carne unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças. Agora, Pedrinho Zumbi é o melhor de todos, né? Falando nele, inclusive, ele deu um chapéu na semana passada no lance do gol do Corinthians. Desvia de cabeça Bruno Silva. Pedrinho na primeira dele, matou no peito, por cima. Pedrinho! Ainda ele, Pedrinho, na dividida com o Dudu Cearense, levou a melhor. Jô! Gatito, a sobra, Rodriguinho, Jô! Gol! A primeira jogada do Pedrinho Zumbi, ele chamou a defesa do Botafogo pra dançar. E nesse mesmo jogo, o Guilherme Arana deu 2 chapéus. Ou seja, tá na moda, né? E por falar em chapéus, está aberta a chapelaria do Mesa Quadrada. Seria
Agora é aquele momento que todo mundo gosta bastante de girar. É aquele momento que você fala assim, está começando um giro da semana, um show! Esse mesmo, é o Giro de Notícias! Tá começando Giro da Semana, o show! 3 de julho de 2017. O mundo entra em choque. O mito cai. Rogério Ceni é demitido. Estou indo embora. A mala já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Vou te deixar. Faltam eles prometendo. Ney Franco canta uma música mostrando o momento em que o São Paulo se encontrava. Tava na beira do caos, tava na beira do mal. Numa piração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal. Numa piração total. 5 de julho de 2017. São Paulo contrata um novo técnico. Fui animador de programas por muito tempo. Ninguém melhor do que eu para melhorar o astral do tricolor. Lembrando você aí em casa, hashtag Mesa Quadrada, mande sua mensagem pra gente. Mande no Instagram, no Facebook, no YouTube, no nosso vídeo embaixo ali, hein? Não é verdade, Vinícius? Exatamente. Você também pode entrar na nossa comunidade no Orkut e mandar um abraço por lá, né? Se quiser me adicionar no ICQ, é 447-712-12. Ou no MSN, chama lá, só não chama atenção ou... Entendeu? Gigatinho@hot. Vini da Quebrada 2. Pessoal, esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Muitão, né? Muitão, velho. Um abraço e vou ficar com quem? Botei o óculos por quê? Por quê? É Celso Cardoso. O que eu posso fazer se você não pode dar o amor que eu sonhei? Sinto, mas vou te deixar. Eu já não me sinto bem com sua presença. Seu tempo acabou. Vai, tchau e benção. Tchau, tchau. Muito bom, Celso, muito bom. Quarta-feira, mais um pouco de uma grande história. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Esse ano, o derby entre Palmeiras e Corinthians completa 100 anos de existência. A primeira partida entre os dois clubes aconteceu em 6 de maio de 1917. O jornal Estado de São Paulo registrou na época a vitória por 3-0 do então Palestra Itália. 3 meses depois, o derby voltou a ser realizado e novamente o Palestra Itália venceu, dessa vez por 3-1. Esse duelo já foi registrado em fotos pela revista A Cigarra Esportiva. Nesse ano, o centenário do clássico foi comemorado durante o embate entre eles no Paulistão. Vitória corintiana por 1-0. É do Corinthians! Jô, pra desafogar a Fiel na arena! Nessa quarta-feira, os dois times voltam a se encontrar, dessa vez no Allianz Parque, onde o retrospecto do derby é equilibrado. No primeiro jogo, em 2015, vitória corintiana por 1-0. Olha o gol, Danilo! Gol! Naquele mesmo ano, outro confronto, um derby eletrizante de 6 gols, 3 para cada lado. Em 2016, o Palmeiras finalmente venceu o arquirrival na nova casa. Cleiton Xavier foi o autor do gol solitário. Deu certo, hein? Olha só o Palmeiras chegando com Moisés. Olha o Walter, salvou. Olha o toque de cabeça e o gol! Do Palmeiras! Nesse brasileiro, o Corinthians despontou como líder desde as primeiras rodadas e assegura uma boa vantagem sobre os demais. Já o Palmeiras não começou tão bem, mas segue em uma boa arrancada rumo às primeiras colocações. Nós não olhamos para quem vamos jogar, se é um time que é clássico, se é um time que está brigando para não cair. A gente olha 3 pontos, 3 pontos cada jogo. Então,
A gente teve total respeito a todas as equipes, equipes que jogou clássicos, jogou equipes que hoje estão brigando lá embaixo. A gente tratou da mesma maneira, então a gente pensa no próximo jogo, não pensa a longo prazo. O Corinthians está tendo muito êxito, está conseguindo repetir a equipe, não está perdendo jogadores. Isso tudo é mérito do pessoal de lá, então a gente tem que parabenizar. Lógico que na sequência tem jogos, confrontos diretos, como quarta-feira que vem, e aí são as chances de você poder diminuir. Enquanto o Corinthians está focado no Campeonato Nacional, os comandados de Cuca dividem as atenções entre o Brasileirão, a Copa do Brasil e a obsessão pela Libertadores. Será que o elenco alviverde vai superar a maratona de jogos e focar no clássico? Ou o time de Fábio Carille seguirá fazendo apresentações dignas de um campeão? O vidente Carlinhos já garantiu quem vai levantar a taça em dezembro. Mas eu posso garantir, esse ano é do Corinthians. Carlinhos! Grande Carlinhos! Mas quem vai ganhar o derby? Isso ainda é imprevisível. Façam suas apostas. Em cima disso, e a gente viu o Cássio falando exatamente o que você falou, mas não é um jogo diferente, Valmir? Por ser um clássico, realmente é diferente, mas o que a gente prega sempre é o respeito. Isso é a primeira palavra que a gente tem, porque não adianta você querer dimensionar muito, né? São 3 pontos que são válidos, mas é lógico que o respeito ele é muito maior com uma equipe de tradição, com esse derby que tem já há muito tempo, então a gente leva nessa maneira. Ô Miller, você jogou praticamente todos os clássicos. Corinthians e Palmeiras ainda é aquele especial? Ah, sem dúvida nenhuma. A rivalidade do clássico que eu acho legal. E ela tem que permanecer sempre mesmo, entendeu? O respeito pela rivalidade a gente tem que ter, como o Valmir disse. É diferente, o jogador se prepara diferente. Todos os clássicos que eu disputei, eu falava, eu me preparava diferente. No meu modo de treinar, no meu modo... em tudo. Até na concentração. Dormia mais cedo, quer dizer... Então, o jogador tem uma preparação diferente porque ele sente que o clássico é o céu e o inferno. Ou ele te levanta ou ele te derruba definitivamente. É claro que para o Corinthians, uma derrota não vai mudar nada, como o Valmir está dizendo, e tem que ser assim. Mas o clássico, o jogador... O grande jogador se prepara totalmente diferente. Chico, ganhar do Palmeiras é diferente? É diferente, lógico que é. Dá muito mais segurança. Na verdade, está conversando aqui com o Valmir. Adianta ver a cara do Corinthians. Melhor em que estado? Chico, não adianta, não dá para você achar, que o seu microfone está com problema. Então, mestre Alberto Helena, é diferente? Claro que é diferente. Do microfone. Deve ser algum palmeirense, viu? Puxou lá, é castigo. Diferente, é o primo, Helena? É o primo. É um jogo diferente? É um jogo diferente. É como o Vasco e Flamengo, o Grenal, essas coisas. É um jogo, é o grande clássico de São Paulo. É ainda o grande clássico de São Paulo. Sem dúvida. Legal. Nazi, e aí, Corinthians e Palmeiras, você quer absolutamente neutro, você quer São Paulino? Atualmente clássicos, só clássicos do rock, aliás. Nessa quinta-feira, Dia Internacional do Rock, eu estou com uma orquestra sinfônica em Ilhabela cantando clássicos do rock. Pô, que legal, hein? Coisa linda. Qual foi a pergunta mesmo? E Corinthians e Palmeiras? Um grande clássico, acho que o Miller definiu bem, né? Para o Corinthians, que ganhou recentemente com um jogador a menos, né? Agora, se o Palmeiras perde... Realmente aí a consequência é complicada. Nazi, eu quero te agradecer, é uma alegria demais sempre te encontrar. Muito obrigado e muito sucesso. Ilha Bela, né? Ilha Bela. Vai ser sensacional, muito legal. Palmeiras, amanhã nos vemos no Quatrino, vai ser um evento beneficente. Qual é a entidade? Instituto Fraluz de Carapicuíba. Às 8 da noite. 8 da noite, Quatrino. O Carille vai estar também, né? Isso. Legal, bacana. Obrigado. Um abraço, Helena, um abraço, Chico, obrigado. Um abraço, Miller. Muito obrigado, viu, Valmir? Parabéns pelo seu trabalho competente. E um abraço. Minha querida Anitta, e amanhã você amanhã estará... eu estou 9h30 da manhã no Revista da Cidade. Está levantando cedo, hein? E eu estarei às 6 da tarde com o casal, Michele Janela e Celso Cardoso, vivendo um momento maravilhoso, divino, e eu lá de vela, mas a gente vai. Um abraço, até beijo amanhã. pro Celso, 30 anos de carreira. Parabéns pro Celso. A Michele vai fazer um jantar especial. Olha, já tá rolando já. O jantar já tá rolando.